Movimentação no acampamento de apoiadores do presidente Bolsonaro. É isso, Viviane. O processo de desmobilização do acampamento em frente ao quartel-general do Exército segue. A expectativa é que até o dia 1º de janeiro esse espaço aqui já esteja sem manifestantes. Mas, como a gente pode ver, ainda muitas barracas, apesar de que muitas outras barracas, segundo o governador do Distrito Federal, pelo menos 40 estruturas já foram retiradas aqui do espaço. Todos os detalhes a gente traz daqui a pouco para vocês. Cuidado redobrado no fim do ano para não ser vítima de ladrões. Um homem já teve a casa invadida 4 vezes. Kátia Gomes. Exatamente, Viviane, 4 vezes. E em pelo menos 2 vezes, ele descobriu que quem furtou a casa dele foi o próprio vizinho. E como se proteger, né, nessa época de final de ano, onde muitas pessoas viajam e deixam a casa sozinha? A gente vai ouvir um delegado dando dicas sobre isso. Um assalto, no mínimo, curioso. Um ladrão roubou outro ladrão? Mônica Vieira. Isso mesmo, Vivi. O segundo que roubou o primeiro, ele pode ter aí 100 anos de perdão, como diz o ditado, né? Esse roubo aconteceu na cidade de Planaltina, aqui no Distrito Federal. E eu conto os detalhes para você e para o pessoal de casa daqui a pouco. Já apostou na Mega da Virada, o prêmio passou de R$500 milhão. E ainda vamos te dar uma dica de diversão, que até sexta-feira é de graça. O SESI Lab está imperdível. Vem comigo, o nosso jornal já está no ar. E quem passa pela área do quartel-general do Exército, onde apoiadores do presidente Bolsonaro montaram acampamento, já percebe que hoje o local está mais vazio. É que algumas pessoas que estavam acampadas já começaram a ir embora. O governador Ibanez Rocha disse ontem que o Exército Brasileiro garantiu ao governo do Distrito Federal que o acampamento seria desmontado até o fim da semana. Então, hoje cedinho, nossa equipe foi lá ver como é que está a movimentação. Olá, Viviane, olá a todos. Esse processo de desmobilização do acampamento aqui em frente ao quartel-general do Exército segue nesta quarta-feira. Para a gente ter uma noção, vou até pedir para o nosso repórter cinematográfico mostrar. A gente está bem aqui, onde era o meio desse acampamento. Tem um cenário já de barracas destruídas aqui, né, que o pessoal está se retirando. Para você ter noção desse espaço que hoje tem toda essa área demarcada, esse espaço aqui era completamente lotado de barracas aqui, era praticamente impossível a gente estar andando neste ponto onde a gente está agora, quando estava no auge desse protesto, dessa manifestação, dessas pessoas que estão aqui. Como a gente consegue ver ao fundo, ainda tem muita barraca. A expectativa do GDF aí é que esse espaço seja todo desmobilizado até o dia 1º de janeiro, quando ocorre a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. A desmobilização, então, é justamente para tentar garantir a segurança, né, dessa posse, garantir a segurança de quem vai estar lá presente no dia 1º, também do presidente, claro. E, por enquanto, esse é um clima um pouco mais tranquilo. As pessoas aqui vão retirando as barracas, vão retirando a estrutura para poder retirar todo esse espaço, liberar tudo isso aqui, porque quem acompanhou no auge, né, dessa mobilização toda aqui em frente ao quartel-general, era muito cheio, era muita gente. Então, desde terça-feira, segunda-feira, ali já começaram essas barracas a serem retiradas. O governador acredita que até o dia 1º, depois de conversas com o Exército, essa desmobilização seja acelerada e até o dia 1º essa retirada ocorra de forma natural. A gente deu uma passada pelo local, temos imagens aí também desse acampamento todo, a gente passou pela frente. Lá em frente ao quartel-general ainda tem muita barraca, ainda tem muita gente parada lá, sentada, esperando alguma definição, alguma situação que eles esperam que ocorra, né, por parte do Exército. Estão lá do mesmo jeito, parados, acampados, mas o governador acredita que essa desmobilização seja natural. O que a gente tem, que é, de acordo com o governador, já foram retiradas 40 barracas aqui do espaço, e a ideia aqui, então, é que até o dia 1º de janeiro a gente já não encontre esse cenário por aqui. Como vocês podem ver, ainda tem um
outra barraca, tem muito carro estacionado, ainda tem gente, muita gente na última esperança de que algo aconteça, né? Lembrando que o presidente deve viajar, né? Deve sair do país nos próximos dias, talvez isso ajude também nesse processo de desmobilização aqui dos manifestantes em frente ao quartel-general, que já dura aí pelo menos 50 dias essa situação toda, mas os espaços que ficaram demarcados, a gente consegue até se aproximar aqui para mostrar para vocês, tudo isso aqui é barracas, ó, dá até para ver direitinho as áreas delimitadas, claro que tem as estruturas ali, e como a gente pode ver um pouco mais ao canto aqui também, vou até pedir pro Rogerinho mostrar aqui, ainda tem gente aqui, ó, ainda tem gente aqui acampada, tem carros, ó, esse aqui tá mais isolado um pouco, mas tem o carro, tem toda uma estrutura montada, ao fundo ali tem uns motorhomes também, então ainda tem gente aqui, tem gente que olha assim, pensa que vai ficar muito tempo, né, mas esse processo já de retirada vem se acelerando nos últimos dias. A expectativa é que esse cenário todo aqui seja bem diferente até o dia 1º de janeiro, quando ocorre a posse no Distrito Federal. O Exército garantiu ao GDF, né, que irá promover então essa desmontagem do acampamento. E fica essa questão, né, que GDF e Exército com um discurso bem alinhado em relação a isso, de retirar esse espaço, retirar tudo isso. Os caminhoneiros também ocuparam esse local por algum tempo. Então, até o dia 1º, Viviane, a gente já deve ter outro cenário por aqui. Um clima um pouco mais ameno também, né? Por conta de toda essa situação. Alguns manifestantes que foram até a sede da Polícia Federal ali na W3 Norte. Houve aquela quebradeira, aquela situação toda de vandalismo. Tivemos também a outra situação, no caso dos envolvidos com a bomba lá no caminhão no aeroporto. Tudo isso gerou um pouco de insegurança para a população e até para alguns manifestantes que estavam aqui de forma pacífica também, né? Claro, a gente não pode generalizar todo mundo que estava nesse acampamento, mas essa situação aqui, já em frente ao quartel-general do Exército, tem algumas pessoas aqui que seguem acampando, seguem aqui com a gente. Expectativa de ADF dessa desmobilização, os manifestantes que estão aqui dizendo que vão continuar também. Viviane, a gente volta com você ao estúdio. Pois aí chama atenção ali, né? A gente vendo naquelas imagens, a gente viu muito lixo, muito material que ficou depois que algumas pessoas que deixaram o acampamento ali, né, saíram, e aí ficou aquele gramado todo destruído, muito lixo, muita madeira. A gente entrou em contato com o SLU e ele informou que é responsável, né, por essa limpeza de rotina, então que vai manter a cidade limpa. O GDF está desde ontem querendo acelerar essa retirada de apoiadores de atos antidemocráticos que estão acampados ali em frente ao quartel-general do Exército, que fica naquele setor militar urbano. Em depoimento à Polícia Civil, Jorge Washington de Oliveira, preso pela tentativa de atentado à bomba no aeroporto, afirmou que o plano terrorista foi elaborado com integrantes desse grupo que estavam lá no acampamento. A intenção de encerrar o acampamento de apoiadores de atos antidemocráticos, localizado em frente ao quartel-general do Exército, foi anunciada após uma reunião entre os futuros ministros da Justiça e da Defesa e o governador do Distrito Federal. As conversas estiveram bastante estreitas entre o nosso secretário de Segurança, o general Dutra, no sentido de que ele vai acelerar essa desmobilização e a gente aguarda que isso ocorra também num ambiente de tranquilidade, como vem ocorrendo. O governo de transição espera a total desmobilização antes da posse presidencial no domingo e acredita numa saída pacífica. Obviamente, se isso não ocorrer, se isso não ocorresse, que eu creio que ocorrerá, aí se abrem outras possibilidades de uma retirada compulsória. Nós vamos fazer uma avaliação de segurança a partir do cenário que se colocar nos próximos dias. O que pode facilitar esse processo é a troca de comando no Exército, que acontecerá na próxima sexta-feira, antes da posse de Lula. No dia 30, às 10h30, o general Freire vai sair e vai entregar interinamente a quem vai comandar definitivamente 12 horas depois. Então, uma coisa absurdamente tranquila. Foi no acampamento montado por apoiadores de atos antidemocráticos que Jorge Washington de Oliveira,
preso por tentar explodir uma bomba no aeroporto de Brasília, teria elaborado o plano terrorista com a ajuda de outras pessoas. De acordo com o governador do Distrito Federal, um dos possíveis colaboradores de George Washington, Alan Diego dos Santos Rodrigues, fugiu de Brasília. O grupo acampado em frente ao quartel-general do Exército também teria procurado um atirador de elite para aprender a usar armas de grosso calibre. Existia ali uma mentalidade totalmente voltada para o crime, que fez atos preparatórios, inclusive cursos como sniper para poder utilizar armamento de alta potência. Então isso está sendo tratado realmente como um ato terrorista. Alan e Jorge também estavam no grupo que tentou invadir a sede da Polícia Federal no último dia 12 de dezembro e ateou fogo em carros e ônibus na capital federal. Os dois participaram ainda de uma audiência pública na Comissão de Transparência do Senado no dia 30 de novembro. O senador Randolfo Rodrigues solicitou à presidência da Casa que investigue a entrada de George Washington no Congresso. Olha, ainda sobre aquela sujeira, né, aquela bagunça que ficou ali no acampamento, a gente também entrou em contato com o Exército para saber quem vai reorganizar tudo ali, mas a gente ainda não teve resposta. Sobre a viagem do presidente Jair Bolsonaro, que o Rodrigo mencionou no link, a gente também vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Para reforçar a segurança durante a posse, o Ministério da Justiça autorizou que a Força Nacional de Segurança Pública dê apoio à Polícia Rodoviária Federal, inclusive para escoltas. A cerimônia deve contar com representantes de 120 países, pelo menos 17 chefes de Estado devem comparecer à posse e a autorização vai até o dia 2 de janeiro. E uma dupla de assaltantes entrou numa farmácia em Ceilândia e, sem o menor constrangimento, um dos bandidos ameaçou funcionários e clientes com uma arma. Kátia Gomes, tudo foi registrado por uma câmera de segurança. O assalto foi por volta das 6 horas da tarde da última segunda-feira, aqui na QNP 17 de Ceilândia. Imagens do circuito de segurança registraram toda a ação dos criminosos. A primeira imagem mostra o momento que os bandidos chegam aqui nessa farmácia. Um deles entra e o outro fica do lado de fora. Dá para ver o momento que uma mulher chega com uma criança. Ela percebe a ação e foge. Por outro ângulo, é possível perceber lá dentro da farmácia o momento que o bandido mostra a arma. Ele rende 2 funcionários que estão atrás do balcão e 2 clientes. Eles deitam no chão. Logo depois, esse criminoso sai e aí eles percebem que 2 funcionários também da farmácia saem daquele depósito ali. Eles abordam esses funcionários e pedem a chave da moto que estava estacionada bem aqui na frente da farmácia. Um dos funcionários entrega a chave e o bandido tenta ligar várias e várias vezes, mas não consegue. E é nesse momento que a filha do dono, acompanhada do namorado, passa aqui na frente da farmácia. Ele pede que os dois entrem no estabelecimento e peguem o celular do casal. Esses bandidos ainda pediram que os funcionários da farmácia pegassem um capacete. E foi exatamente isso que o funcionário fez. Ele foi até a papelaria onde estava esse capacete, só que ele não voltou mais. Um dos criminosos estava bastante nervoso e falou para o comparsa: vambora, vambora, não deu certo. Os dois fugiram, levando 2 aparelhos celulares e não conseguiram levar a moto. Quem trabalha e mora aqui na região reclama da insegurança. Eles falam que constantemente os comerciantes são assaltados, inclusive pessoas que frequentam aqui a unidade básica de saúde número 8. Pessoas que chegam aqui, principalmente de bicicleta, deixam a bicicleta aqui na frente, ali, tem algumas ali estacionadas, entram para consulta e quando saem não encontram mais a bicicleta. Então a insegurança aqui na região é um problema que todo mundo que vive aqui, né, tanto quem trabalha quanto quem mora, tem reclamado bastante. Até o momento, os 2 criminosos que assaltaram a farmácia, aqui na verdade assaltaram 2 pessoas que estavam passando em frente à farmácia e tentaram levar a moto da farmácia, ainda não foram presas. A Kátia conversou com um morador lá na região e ele disse que está preocupado com a segurança no local. Seu José Eustáquio mora aqui na região e, seu José,
falta segurança aqui. Ah, tem muita, né? De noite é muito perigoso, né? É isso. Muitos comércios estão sendo assaltados aqui na região? Tem muito. Opa. Muitos comércios estão sendo assaltados aqui na região? E muitos mesmo. Ali a farmácia foi uma delas, né? Foi uma delas. Sempre tem as lojinhas, né, de roupa, tudo em assalto. Estão roubando até as bicicletas de quem frequenta aqui o posto. É isso mesmo. Não tá falando mentira não, é verdade. O senhor tinha me contado, né? Ali na farmácia ali, já assaltaram outras vezes. É a segunda vez. Como é que o senhor se sente morando aqui? Se sente... Ah, mas porque eu conheço todo mundo, graças a Deus. Eu conheço, né? Aí eu não tenho medo. Eles não mexem comigo. Mas estão assaltando muito aqui. Tá, é verdade. Ou seja, José Eustáquio, me falaram também que aqui à noite, nesse beco aqui, fica muito escuro. O senhor passa aqui à noite e vê que falta iluminação? Falta iluminação, tá certinho. E sempre tem uns caras sentados ali, por ali, tudinho, né? Tá certo? Fazendo o quê? Ah, aí eu não falo porque eu não sei, né? Eu só olho assim, eu vou para outro lado, não vou passar de perto deles. É, porque dá medo, né? Você passa aqui, tá escuro, não tem iluminação e tem gente sentada. Pois é, não tem jeito, né não? O que o senhor acha que precisa melhorar aqui para evitar esses assaltos? Por isso, só isso. Né? Porque não resolve tudo, né não? Mas cá do jeito que tá, não tem jeito. A gente entrou em contato com a polícia para saber como é que está a segurança ali, né? Um policiamento no local, mas a gente ainda não teve resposta. Policiais militares de Planaltina tiveram duas situações curiosas nessa terça-feira. Olha, tudo bem que não dá para dizer que o trabalho deles é fácil, né? Mas tem alguns casos aí que são, no mínimo, interessantes. Vamos conversar agora ao vivo com a repórter Mônica Vieira para ela contar para a gente. Mônica, boa tarde para você. Quer dizer que teve ladrão roubando ladrão. Como é que foi isso? Oi, Vivi, boa tarde para você e para todos que estão nos acompanhando nesse momento. Pois é, né? Como diz o ditado, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Então esse segundo aí ficou no lucro, brincadeiras à parte, né? Mas esse caso aconteceu aí na DF 230 ontem em um transporte coletivo, em um ônibus do transporte coletivo. O primeiro ladrão, ele abordou um motorista desse coletivo escondendo a bicicleta dele atrás do ponto da parada, né? Do ponto de ônibus, acionou ali, deu com a mão ali para que ele parasse, ele entrou dentro desse ônibus, assaltou aí o motorista, levou todo o dinheiro que estava ali do cobrador e também o celular de uma das vítimas que estava dentro do interior deste ônibus. Desceu e pegou a bicicleta dele e foi embora. Só que aí o motorista acionou e ligou o ônibus, né, e tentou pegar esse ladrão para poder, né, dar uma dificultada na vida dele até a PM chegar ao local. Mas para contar um pouquinho melhor desses detalhes dessa ocorrência que foi muito rápida, porque aconteceu pela manhã e logo antes mesmo da noite cair, a PM já havia prendido os dois envolvidos aí nessa história. Major Michelo, ele é da assessoria de comunicação da PM aqui do Distrito Federal, já está aqui com a gente e vai falar um pouquinho melhor, né, Major? Como que foi? Vocês conseguiram localizar esse primeiro assaltante, o dono da bicicleta, porque o motorista tentou derrubá-lo, né, para poder frear ali a ação dele e ajudar até a equipe chegar ao local, foi isso? Mais ou menos isso. Ele é um ladrão que estava vindo roubando ali nessa parada de ônibus. Ele escondia a bicicleta atrás da parada, chamava o ônibus, quando o ônibus parava, ele anunciava o assalto. Nesse ele levou o celular do motorista e dinheiro do caixa, cobrador. E aí na hora que ele foi fugir com a bicicleta, o motorista do ônibus foi para cima dele com o ônibus, ele acabou caindo com a bicicleta e correu para o meio do mato. A polícia militar chegou logo em seguida. A gente entrou na área de mata e conseguiu localizar ele logo à frente, ali próximo onde ele tinha cometido o assalto. E o mais engraçado foi que tinha um passageiro no ônibus, ele viu a cena toda e pegou a bicicleta que tinha caído no chão, o ônibus ficou parado e foi embora com a bicicleta. Aí os policiais, depois de prender esse criminoso que estava com o celular, com o dinheiro do caixa, seguiu a direção onde o outro tinha ido com a bicicleta e conseguiu localizar ele. Ele disse para os policiais que estava atrasado, que tinha que trabalhar, e por isso que ele pegou a bicicleta, quando ia ficar parado lá por conta da ocorrência. E aí a gente levou os dois para a delegacia. E esse da bicicleta, ele tinha um mandato de prisão por não pagar a pensão alimentícia, tinha várias passagens. E o outro lá, o assaltante, o primeiro, também tinha várias passagens, como sempre, né? Um alerta aí que a gente tem que mudar essas leis.
e a Polícia Militar tirou de circulação os dois. Quando o senhor localizou o primeiro, né, a equipe do senhor localizou o primeiro assaltante, esse do ônibus, ele assaltou todos ali com uma arma de mentira, um simulacro, né, que foi localizado aí pela corporação, e parte do dinheiro também ele já tinha dispensado de alguma forma, que os senhores não conseguiram aí pegar de volta, apenas algumas moedas, o aparelho celular e também esse simulacro. Isso, ele dispensou o simulacro, provavelmente ele jogou o dinheiro em algum lugar, a gente não conseguiu achar todo o dinheiro, parte do dinheiro só. E a gente, voltando pelo caminho que ele tinha feito, conseguiu achar o simulacro, que era um simulacro de uma pistola, muito idêntico à real. Major Miquelo, muito obrigada aí pelas informações. É isso, Vivi, eu volto com você aí no estúdio com essa ocorrência inusitada aí da PM, né? Não é sempre que um ladrão assalta, rouba outro, mas esse caso aconteceu, foi real e os dois agora estão atrás das grades. Eu volto com você. Pois é, quando a gente acha que já viu de tudo, aparece mais essa daí, né? Esse furto. Obrigada pelas informações, Mônica. E a Polícia Militar foi acionada na tarde dessa terça-feira por uma suspeita de bomba, uma mochila abandonada no setor hoteleiro norte. Veja como foi. A mochila abandonada ao lado de um sistema de gás chamou a atenção dos funcionários deste hotel, no setor hoteleiro norte. Por volta de 4 da tarde, funcionários do estabelecimento acionaram a polícia. O primeiro procedimento foi isolar a área. Foram mais de 2 horas de investigação para saber o que teria dentro da mochila. A polícia usou um robô que fez um raio-x do material abandonado. Na primeira apuração, foi constatada a ausência de material radioativo. Foi evacuado todo o hotel, a Polícia Militar evacuou, cercou toda a área, fez um chama de perímetro de segurança. Foi feito a primeira passagem agora. A gente tem um policial que vai vestir uma roupa especial para ir até o local, para pegar o raio-x, trocar todo o equipamento, para continuar avaliando o que tem ali. Minutos depois, a polícia usou novamente o robô. E nessa segunda investigação, acabou constatando que dentro da mochila continham apenas roupas e objetos pessoais, possivelmente de um morador de rua aqui no setor hoteleiro norte. Mesmo diante do alarme falso, a polícia defendeu a cautela da operação, ainda mais por causa dos atos de terrorismo dos últimos dias. 2 bombas foram recolhidas e detonadas pelo esquadrão antibombas da polícia. E esta mochila era desconhecida e foi encontrada em local de maior risco de incêndio. E um homem de 42 anos que foi morto a facadas na véspera do Natal, no dia 24 de dezembro. A vítima foi rendida quando caminhava na rua e teria discutido com um assassino. Imagens foram divulgadas hoje. O crime foi em Sobradinho 2. A 35ª Delegacia de Polícia identificou e fez a prisão do criminoso que no dia do assassinato estava sob efeito de drogas. O delegado responsável pelo caso, Laércio de Carvalho, falou sobre a prisão desse criminoso que é investigado por mais 3 homicídios. Acompanhe. No último dia 24, véspera de Natal, por volta de 8h15 da noite, a 35ª DP tomou conhecimento de que um indivíduo teria assassinado um homem de 42 anos em via pública na R9 de Sobradinho 2. O criminoso, o qual estaria sob efeito de drogas, teria iniciado uma discussão por motivos banais e assim teria desferido golpes de faca contra a vítima, tirando-lhe a vida. Imediatamente foram iniciadas as investigações, tendo o criminoso se evadido e tomado rumo ignorado. Todavia, ao longo das investigações, fora possível identificá-lo e prendê-lo. O infrator trata-se de um criminoso frio e multireincidente. Inclusive, encontrava-se em liberdade provisória por ter sido preso por tráfico de drogas. Quando mais jovem, esse mesmo indivíduo respondeu por vários outros homicídios e sempre se mostrou frio e muito violento, afirmando sempre que não teria piedade de seus desafetos. Assim fora investigado pela prática de outros 3 homicídios.
em uma confusão no trânsito. Terminou em pancadaria na Épia Sul. Os motoristas de um carro e de um ônibus foram parar no meio da rua, numa briga, com socos, até extintor de incêndio. A gente foi assim, sem noção, uma situação bem delicada. Vamos falar agora de novo aqui com o repórter Rodrigo Miranda para entender essa situação, né, Rodrigo? Conta pra gente aí o que você sabe dessa história. Tudo isso aí, Viviane, uma boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o SBT Brasília, ocorreu por conta de uma fechada no trânsito, simplesmente isso, uma fechada no trânsito e gerou toda essa situação que a gente pode acompanhar nas imagens aí. O motorista do carro desceu, foi tirar satisfação com o motorista do ônibus e houve essa troca de agressões aí que foi pro meio da pista, né? Os passageiros filmando tudo o que estava acontecendo. Infelizmente, né? Ninguém se feriu mais gravemente, mas as imagens são fortes, né? As pessoas literalmente saindo na mão por conta de uma briga de trânsito, assustando os passageiros que estavam nesse ônibus, as pessoas que passavam ali pela Épia Sul no momento de toda essa confusão. Estresse, né? Toda essa situação de trânsito, a gente já sabe, às vezes um fala uma palavra que o outro não gosta, briga, buzina, e tudo isso pode desencadear essa situação toda aí. A polícia não foi envolvida, né? Eles acabaram não prestando queixa um contra o outro, mas a gente está aqui, a gente procurou a polícia para falar sobre o assunto, porque a gente está aqui com o Tenente Assunção, ele é do CPTran, do Departamento de Trânsito da PM. Me fala uma coisa, uma boa tarde para você, Tenente. Chegamos ali numa via de fato, né, entre essas duas pessoas. Mas como se faz para evitar uma situação como essa, para se cair numa situação como essa? É melhor sempre manter a calma no trânsito, tentar manter a calma? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o SBT Brasília. Olha, a gente sempre frisa que a gente tem que tratar com urbanidade no trânsito. Então, a gente sempre tem que evitar que chegue nesse fato. Aqui em Brasília, nós vivemos um trânsito que é exemplo. Quem viveu aqui em Brasília a vida inteira sabe que é um dos lugares em que a faixa é respeitada. Então, a gente sempre evita que as pessoas cheguem nesse ponto. Se tratar com urbanidade sempre, com tranquilidade, para que todo mundo possa ter um trânsito tranquilo. E existe todo um trabalho de educação, às vezes vem lá da escola, né, da criança, justamente para se mostrar que deve ter educação no trânsito, que deve ser mantida a calma sempre, né? Com certeza. Lá no Comando de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar, a gente tem inclusive um programa que chama Guardiões do Trânsito, que eles vão nas escolas e a gente educa desde cedo para que as pessoas possam entender como agir no trânsito, de forma bem lúdica. E a gente sempre tem que priorizar essa parte de educação, não só a parte de fiscalização, que é super importante, mas a educação também é muito importante para que a gente evite de estar fiscalizando tanto, que as pessoas possam ver que a fiscalização é importante para todos e que as pessoas possam ser mais educadas com todos no trânsito. Agora, nas imagens, o que a gente viu, uma das pessoas chegou a pegar um extintor e tentou agredir ali, ferir essa pessoa, a outra pessoa que ele estava brigando. Quando chega nessa situação, aí isso pode gerar uma outra dor de cabeça para esses envolvidos, né? Pode sair de uma questão de legislação de trânsito e ir para algo mais sério, né? Com certeza, nesse caso já vai para uma seara mais penal, né? Não vai mais para a seara de trânsito, então seria mais um caso de averiguar para que eles verifiquem a responsabilidade penal dos envolvidos. Como é que é o trabalho do Departamento de Trânsito numa situação como essa? Vocês chegam lá, o que vocês averiguam, o que é feito, o que é tomado para evitar uma situação como essa? Então, do ponto de vista do trânsito, a gente tem que averiguar a responsabilidade e se houve dano. No caso, se verificado o dano, vamos ficar de quem é a responsabilidade. Normalmente a gente tem aquela máxima, né, de que quem está atrás tem que guardar cautela. Então, normalmente é isso, mas cada caso é um caso e a gente tem que verificar no caso concreto para saber como proceder e qual que é a responsabilidade de cada um. Perfeito, muito obrigado pelas informações, Tenente. Viviane, é isso, né? Calma e tranquilidade no trânsito pra gente não ter que ver uma cena como essa, não ter que chegar a uma situação como essa aí que a gente presenciou no vídeo. Pois é, a gente fala, né, as pessoas vivem hoje ali no limite do estresse, mas por sorte a gente vendo aquelas imagens são impressionantes, né, Rodrigo? A gente vê ali a que ponto chegou, né? Assim, tanto o motorista do ônibus quanto do carro. A gente sabe que nesse momento aí o melhor é realmente manter a calma, por sorte, né? Não sei se eram as pessoas que estavam passando por ali ou os próprios passageiros que tentaram ajudar, tirando ali os dois no meio da rua, porque se por acaso aquele extintor bate na cabeça de um dos dois ali, era perigoso um ter morrido e depois não tem como se arrepender mais, né? Olha, obrigada pelas informações de vocês, tá? E com a facilidade, gente, do home office, encontrar emprego à distância ficou mais fácil, né? E os salários são bem atrativos em alguns casos.
Uma pesquisa mostrou que o Brasil é o maior exportador de serviços da América Latina. E olha que interessante, o brasileiro nem precisou mudar de país ou mesmo sair de casa para prestar serviço lá fora. E tudo funciona nesse esquema de trabalhar em casa. E os salários que as empresas estrangeiras oferecem ultrapassam o equivalente a R$15 mil por mês. A história da Laura, que trabalha com eventos, tinha de tudo para seguir o mesmo rumo que a de milhões de pessoas que ficaram desempregadas durante a pandemia. Fiquei sem dinheiro, desempregada, dura. E aí eu comecei a dar aula de inglês. No que eu comecei a dar aula de inglês, que eu já falava inglês, eu comecei a estudar para essa carreira que eu tenho hoje. Profissão pouco conhecida, o UX-Writer, uma espécie de especialista em escrita, que desenvolve textos que aparecem em aplicativos e sites. Em 6 meses, Laura foi contratada por uma agência que estreita o contato entre quem presta e quem precisa do serviço. O Rodrigo, marido da Laura, também trabalha com tecnologia da informação e presta serviços para o exterior. Com a renda dobrada em plena pandemia, o casal precisou deixar para trás a kitnet onde morava e procurar um lugar maior, que oferecesse mais conforto não só para morar, mas também para trabalhar. Uma pesquisa feita por uma empresa americana de serviços financeiros mostra que 8 em cada 10 freelancers já começaram ou planejam oferecer os serviços para clientes de outros países. São 25 milhões de brasileiros que fazem isso sem sair de casa. 46% viram um grande aumento de demanda nos últimos 12 meses. Quase 70% aprenderam novas habilidades, como línguas, para exportar o trabalho. Esses países, então, procuram, nos países de menor desenvolvimento, esse tipo de mão de obra oferecendo, né, a moeda local, que obviamente vai ter mais valor do que nesses países, como o Brasil, por exemplo. Os contratos podem chegar a $3 mil por mês, o equivalente a quase R$16 mil. Portugal, França e Alemanha têm os mercados mais atrativos para o Brasil, que se tornou o maior exportador de serviços da América Latina. E a disparada não foi só na modalidade home office. A busca de brasileiros com alta qualificação profissional por visto de permanência para morar nos Estados Unidos bateu recorde neste ano. Foram quase 2 mil concedidos a pessoas com habilidades acima da média. No ano passado, o número não chegou a 200. Se você conseguiu sobreviver e se reinventar na pandemia, você vai conseguir sobreviver e se reinventar no resto. É aquele movimento cíclico. Você acha que você aprendeu, você não aprendeu, porque você vai continuar aprendendo. Amanhã sempre tem coisa nova. É isso, gente. Vamos pro intervalo. É bem rapidinho, me espera. Eu já volto, hein? Olha, claro que ninguém quer ser vítima de furto, roubo ou algo parecido. Passar por isso uma vez já é traumatizante. Difícil, às vezes, com prejuízo também enorme. Agora, imagina passar por isso 4 vezes. Pois é, tem um morador no Recanto das Emas que já teve a casa invadida 4 vezes, gente. Vamos conversar com a Kátia Gomes, ao vivo agora. Boa tarde para você, Kátia. Eu fiquei até em dúvida se o número era esse mesmo, hein? Que situação? Conta essa história pra gente. Oi, Viviane, o número foi esse mesmo, viu? E esses furtos começaram no ano passado. A primeira vez que a casa do Luiz foi furtada, né? Foi no ano passado. E aí o criminoso invadiu e levou um botijão de gás. Esse ano, o criminoso invadiu novamente a residência, arrombou a porta e levou outro botijão de gás. Aí o proprietário decidiu instalar câmeras de segurança para tentar identificar quem era essa pessoa que estava invadindo e furtando ali os objetos. E aí, para surpresa dele, no último dia 20 de dezembro, uma televisão foi furtada. E quando ele foi olhar a câmera de segurança, ele descobriu que quem estava furtando era o próprio vizinho. No último dia 26, agora essa semana, né, na segunda-feira, um novo furto. O vizinho entrou na casa dele e levou um micro-ondas. E aí, claro, ele denunciou o caso para a polícia. Para saber detalhes, né, de todos esses furtos, eu vou conversar com o proprietário da residência, o Luiz Pedro Araújo, que está aqui ao meu lado. Luiz, muito obrigado pela sua participação. Nossa, que surpresa mais desagradável, né? Primeiro, que já é ruim ter a casa invadida. Segundo, por descobrir que era o próprio vizinho. Sim. Eu não esperava, né? Na verdade, eu esperava ele guardar a casa, né? Ele olhar a casa, né? Porque eu tenho uma boa convivência com ele, né? Eu sabia que ele usava droga, né? Mas eu confiava que ele poderia me ajudar, né? Porque né, ele me tratava bem, né? Então eu fiquei surpreso mesmo quando eu vi na câmera que era ele, né?
Tá, vamos lá. O primeiro foi no ano passado. Entraram na sua casa e levaram um botijão. Como é que foi? Você estava dormindo no momento? Levaram um botijão, eu estava dormindo, choveu bastante, né? E ele aproveitou a chuva, o barulho da chuva, eu com a janela aberta, a luz acesa, que eu dormia com a luz acesa, eu estava sozinho. E eu acho que ele sabia que eu estava lá. E ele pegou, bem próximo da onde eu durmo, na cozinha ele pegou o botijão, entrou pela janela, né? E levou o botijão. O outro botijão, a segunda vez, já foi esse ano, não lembro o mês. Ele entrou, arrebentou a porta, né? A porta estava trancada, ele nem conseguiu abrir a fechadura da porta. Ele só deu um chute nela e a porta abriu para ele passar por baixo, né? E levou o botijão novamente. Aí eu decidi colocar câmera e alarme, aonde dessas duas últimas vezes aí descobriu pela câmera. Inclusive, a câmera mostra ali o momento, ele pula a grade segurando a televisão e consegue ali levar, né? Como é que foi ali? Dá pra saber exatamente, ele pulou de cima, como é que é? Do quintal pro outro lado? Não dá pra entender bem pelo circuito. Na verdade, para chegar aonde estava a televisão, tem outra grade, né? E ele não conseguiu arrebentar a grade, então ele subiu pelo telhado, arrebentou a telha e o forro, né? E usou a cama do quarto, que eu uso o segundo quarto do meu filho, né? Eu durmo no outro. E ele usou a cama como escada e pegou a televisão e saiu por cima do telhado de novo, como você viu lá na câmera. Né? Na imagem dá pra ver só ele descendo, aí ali eu não tinha entendido exatamente de onde ele tinha saído. Então, ele arrebentou o telhado, ele saiu pelo telhado, desceu pela grade, segurando a televisão. Sim. E aí foi embora. É isso, aí foi embora com a televisão. Aí mais pegou ele descendo do telhado, tá? E na segunda vez ali tem uma imagem que mostra, ele tenta até passar pelo portão, ali ele não consegue entrar, a grade tá apertadinha. Ali foi da primeira vez, foi no dia da televisão, que ele tentou passar a grade. Como ele não conseguiu, aí ele resolveu ir para o telhado. Aí depois disso tudo, você decidiu denunciar para a polícia, né? Ele foi preso. O segundo botijão eu já fiz ocorrência, né? Vieram, fizeram a perícia, mas nada. Aí a terceira, que é a da televisão, eu fiz a ocorrência de novo, levei as imagens, aí a terceira, a polícia veio e pegou ele. E aí, agora, você se sente mais aliviado ou tá com medo dele ser liberado? Olha, na verdade, eu não sei o que vai acontecer, né? Pelo jeito ele vai sair hoje, né? Na audiência de custódia, né? Eu creio assim que eu preciso conversar com ele, né? E para ele mudar de vida, né? Porque essa vida eu conheço a companheira dele, o filho, gente de direito, né? Então assim, eu acho que ele deveria pedir ajuda, né? Para mudar de vida, né? Mas assim, eu como vizinho eu fiquei surpreso mesmo, porque ele não... Mesmo ele usando droga, ele não poderia fazer isso, né? Ele até confessou na delegacia que ele furtou justamente para comprar drogas. Seu Luiz, inclusive nós conversamos, né? A produção conversou com um delegado que está responsável por esse caso e ele deu dicas, porque só esse ano aumentou 14% o número de furtos em residências. Vamos ouvir então agora o que o delegado disse, né? Quais as maneiras que as pessoas podem tomar ali para cuidar da residência, principalmente nessa época final de ano que muita gente viaja. Vamos passar algumas dicas aí de segurança, tá? Nessa época do ano tá acontecendo aí muito furto em residência, furto no interior de veículos aí, tá? A gente fala aí para as vítimas, principalmente, eu sei que o custo é grande, mas tentar colocar câmeras de segurança em sua residência, tá? Colocar cercas elétricas, por preferência colocar um muro alto, isso tudo evita aí a ação do possível suspeito aí, tá? Usar cadeado. A vítima também, ela tenta mudar um pouco a rotina, porque essas pessoas que estão cometendo esse tipo de crime, eles sabem geralmente a rotina da pessoa. A gente pede aí qualquer tipo de movimentação suspeita, que ligar aí para a polícia, que a polícia vai imediatamente aí no local aí, consegue aí evitar o tipo de crime, tá? Em relacionado aí às viagens, as pessoas que nesse fim de ano estão viajando, por gentileza, tente colocar alguma pessoa conhecida, que consiga aí ficar olhando a casa, de vez em quando vai na casa aí. Isso tudo aí pode evitar o crime de furto aí e um prejuízo maior.
né? Esse cuidado tem que ser redobrado nesse período. E falando aí em gastar, em ter prejuízo, na verdade, a gente falando em mais um reajuste no preço da gasolina. Os postos aqui no DF já estão vendendo o combustível a quase R$ 5,50. Vamos conversar aqui de novo com o Rodrigo Miranda. Olha, já abasteceu o seu carro ou vai ter que desembolsar um dinheirinho extra aí? Complicado, né, Viviane? Eu fui pego de surpresa e fui abastecer o carro hoje de manhã e aí pesou, viu? Foi R$ 5,49 o valor que eu paguei no litro da gasolina. Bom jeito, tá? Não tinha o que fazer, tinha que trabalhar, não estava prevenido, não achei que teria esse reajuste aí logo no início desse dia, dessa quarta-feira, mas fui pego de surpresa, R$ 5,49. Essa tem sido a média dos preços. Hoje a gente rodou aqui pela cidade, a gente viu que praticamente todos os postos estão com esse preço no valor da gasolina, R$ 5,49. De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis aqui do Distrito Federal, esse aumento se deve aí por conta da disparada do preço do etanol anidro. A gente viu, quem está acompanhando o valor dos combustíveis, reparou que desde o início da semana, até o final da semana passada, o valor já vem subindo, né? Começou ali com a primeira alta, foi para 5,15, que já foi uma alta elevada, né? O valor do combustível estava na casa de 4,69, 4,64, dependendo do posto onde você fizer essa pesquisa. E aí do nada foi para 5,15 e já vem no meio da semana com 5,49. E isso justamente quando, teoricamente, o motorista deveria estar tendo um combustível mais em conta, né? Já que a taxa estava isenta do valor do combustível, né? E até pelo menos até o fim do ano. O governo atual chegou a negociar com o governo de transição um aumento desse prazo de isenção aí por 90 dias inicialmente, porque foi negado, por mais 30 também foi negado, então houve impasse entre os dois lados. O governo que vai assumir preferiu ter algo mais como cautela para avaliar esses números, o impacto disso tudo, para tentar não pegar um governo com um aumento no valor dos combustíveis, mas é o que deve acontecer, né? O motorista já sentindo o impacto no bolso aí, tá pesando. Até torcer agora, né, Viviane, para que não aumente, que esse aumento no etanol anidro aí se contenha nos próximos dias, porque a gente deve ter mudanças na cobrança do imposto já no início do ano, a partir do dia 1º, a partir do dia 2, na segunda-feira, aí o motorista já deve sentir também uma diferença no bolso e a gente fica aí, né? Se aguarda, né? Não tem que fazer, quem depende do carro tem que abastecer, quem não tem tá tentando utilizar o transporte público e tentando se virar, né, Viviane? É isso, imagina, né? Estava conversando aqui, combustível que chegou a bater R$ 8,00, né? O Chiquinho estava me lembrando aqui que em algum posto ele chegou a ter R$ 10,00 o litro. Bom, 5,50 aí a gente continua achando caro, né? Porque vou te contar, não dá para parar e abastecer no primeiro posto, não. A gente tem que ir pesquisando. Obrigada, Rodrigo. E o presidente do Sindicato dos Postos de Combustíveis, o Paulo Tavares, explica as razões do novo aumento. Vamos ouvir. Do dia de ontem para hoje, ou seja, de terça para quarta-feira, o preço do etanol anidro disparou no mercado dentre os usineiros. Como já estamos entrando na entre-safra do etanol, fez com que elevasse o preço da gasolina em quase 15 centavos, devido ao reajuste do etanol anidro, que compõe a gasolina em 27%. Além disso, a maioria das distribuidoras hoje estão em adequação, ou seja, a quantidade de produto entregue ao revendedor será pela sua média padrão. Então, se o revendedor estiver fazendo algum tipo de promoção de preço baixo para elevar o volume de vendas, ele não vai conseguir receber a quantidade de produtos solicitada. As distribuidoras passaram a fazer adequação devido ao impacto do aumento que ocorrerá dos impostos federais, que no caso da gasolina representa 69 centavos, ou seja, 20% de aumento a partir de 1º de janeiro, que já está consolidado. Como não há como recompor estoque devido à alta demanda que está tendo na corrida aos postos, as distribuidoras não têm como recompor e fazer novos pedidos, porque as cotas são trimestrais. Com isso, elas já estão em adequação. Isso faz com que os revendedores não consigam fazer preços melhores para vender os seus produtos.
Olha, desde a reforma da Previdência em 2019, as regras do INSS para a concessão da aposentadoria passam por reformas. E em 2023, os beneficiados terão que se atentar com os novos critérios para idade e tempo de contribuição. A foto tem mais de 2 décadas. É da segunda carteira da Maria, que nos últimos 28 anos exerceu diferentes funções e hoje trabalha como recepcionista. No ano que vem, ela vai pedir a aposentadoria. Eu vou dar entrada na aposentadoria e vou continuar trabalhando. A aposentadoria é para guardar para uma emergência. Quando eu precisar no futuro, eu tenho uma poupança. E por que vai continuar a trabalhar? Porque eu gosto de trabalhar. A Maria vai requerer a aposentadoria por idade. Ela vai completar 62 anos, justamente a idade mínima que passa a ser exigida pelo INSS a partir de 2023. Essa, aliás, é apenas uma das mudanças nas regras que passam a vigorar no ano que vem. Se você está perto de se aposentar, preste atenção. São 3 alterações nas normas de transição, aquelas que protegem os trabalhadores que já estavam próximos da aposentadoria quando foi feita a reforma da Previdência em 2019. Regra dos pontos. É a soma da idade e do tempo de contribuição, que em 2023 aumenta de 89 para 90 no caso das mulheres e de 99 para 100 para os homens. Aposentadoria por tempo de serviço. Mesmo para os homens e mulheres que trabalharam respectivamente 35 e 30 anos, é exigida uma idade mínima. No ano que vem, o valor aumenta em 6 meses, passa a ser de 58 anos para elas e 63 para eles. A terceira mudança se aplica somente às mulheres, que poderão se aposentar com 62 anos, desde que tenham 15 anos de contribuição. É a situação da Maria. Ficou com a impressão de que a aposentadoria está cada vez mais longe? É isso mesmo, segundo este advogado especialista em direito previdenciário. Cada vez as regras transitórias elas tornam um pouquinho mais distante o momento da aposentadoria. O cálculo continua o mesmo, mas o momento de se aposentar ele é prorrogado. Ele alerta que é possível um mesmo trabalhador se servir de mais de uma regra para se aposentar. Analise então todas as possibilidades. Pode ser que você se aposente hoje com uma regra X, mas que daqui a um ano seu benefício seria muito maior. Então, importante analisar cada regra, fazer uma simulação em cada uma para ver quando você se aposentaria e qual o valor da aposentadoria. A simulação pode ser feita pelo portal Meu INSS, onde estão todas as informações da nossa vida profissional. Mesmo a aposentadoria é pedida pela internet, mas é fato. Às vezes faltam dados fundamentais e aí será necessário um especialista para resolver as divergências. É o que a Maria já fez e agora já está contando os dias. É um direito meu, então vou dar entrada. No meio do ano eu já me aposento. Olha, muita gente se preparando aí para viajar nesse finalzinho de ano e no ano que vem para aproveitar aí essas férias. E para quem vai viajar de carro, a segurança é fundamental. Então saiba quais itens devem ser checados na revisão mecânica e que cuidados tomar quando você pegar a estrada. Carlos vai viajar de carro neste fim de ano. Mas antes de pegar a estrada, aquela passada na oficina. Quando se trata de segurança, a gente não deixa para depois, não é? Tem que dar uma olhada o tempo todo. O movimento nas oficinas mecânicas deve aumentar nessa última semana do ano. Quem vai pegar a estrada precisa fazer a tradicional revisão do veículo. A manutenção é essencial para garantir a segurança no trânsito, até porque o estado em que o veículo se encontra é um dos fatores que influencia no número de acidentes. A gente dá uma olhada nos itens principais, principalmente freio, suspensão, a parte de injeção eletrônica, que são os itens principais para a pessoa viajar tranquilo, não ter nenhuma notícia desagradável nas estradas. O ideal é não deixar para a última hora. A revisão preventiva, aquela feita de acordo com a orientação da montadora, sai até mais barato para o motorista. Quem já está com a revisão em dia, é bom ficar atento à dica do especialista. Verificar a pressão de pneus, o step, se está calibrado, entendeu? Se o carro está com a chave de roda, se as lâmpadas não estão queimadas. Com tudo funcionando perfeitamente, hora de pegar a estrada. E para uma viagem segura, outros cuidados são necessários. Primeiro, observar a sinalização, respeitar a sinalização, respeitar o limite de velocidade, se beber não dirija, usar os equipamentos de segurança, se for motociclista, usar o capacete, usar o calçado adequado, ter em mãos os documentos, observar a questão da documentação, assim como o combustível.
E para quem vai viajar para o exterior, então atenção, a Polícia Federal retomou a emissão de passaportes em todo o país. A confecção dos documentos estava parada desde o começo de dezembro devido ao bloqueio de verbas do orçamento, que agora está tudo liberado, né? Os prazos de entrega serão normalizados assim que os pedidos represados forem atendidos. Quem está na fila deve consultar o site gov.br/pf para poder verificar se o passaporte está disponível para entrega. E nessa última semana do ano, hein, confessa, é muita ansiedade, né? 2023 chegando e com ele a chance de já entrar janeiro com muito, mas muito dinheiro no bolso. É a Mega Sena da Virada, tá prevendo aí um prêmio de 500 milhões de reais. Gente, eu não consigo nem imaginar o que fazer com tanto dinheiro assim, né? Todo mundo falando aqui sobre bolão, cada hora chega aqui um grupo perguntando se a gente vai entrar no bolão e tem que entrar, né? A Mônica Vieira foi ver se o Brasiliense tá de olho aí nessa bolada e correndo para garantir as apostas. Isso mesmo, Vivi. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. A nossa equipe está em uma das loterias, das casas lotéricas aqui da rodoviária do Plano Piloto para mostrar toda a movimentação, porque as pessoas aí querem entrar mesmo com o pé direito em 2023 e não só com o pé direito, mas também com o bolso cheio de dinheiro. Afinal, o prêmio que era de 450 milhões, ontem a Caixa divulgou 50 milhões a mais. 50 milhões, essa bagatela a mais no prêmio. Então, no total, são 500 milhões nesse prêmio da Mega da Virada, o maior da história. O ano passado foi um pouco mais de 370 milhões. Imagina, esse dinheiro todo não dá nem para poder pensar, porque só o juro dá para poder viver e ainda sobra muito na conta, Vivi. Mais de 3 milhões ao mês se deixar só no rendimento. Agora a gente vai conversar um pouquinho com o pessoal que está registrando ali a cartelinha. Acompanhe, vem aqui. Venha com a gente. Vou falar com o senhor aqui dentro. Olá, tudo bem? Deixa eu puxar o senhor aqui para falar com a gente rapidinho. Qual que é o nome do senhor? É Jacinto. Seu Jacinto, eu vi que o senhor estava ali concentrado nos numerozinhos. É a Mega da Virada? Isso, a Mega da Virada. E qual que é a expectativa? A expectativa é ganhar e subir de vida. Subir de Brasília. Sumir daqui? Só tem bomba contra a gente aqui, só... Vamos falar um pouquinho do prêmio, são 500 milhões de reais. O senhor tem em mente o que poderia fazer a princípio sendo o ganhador? A princípio é viajar, ajudar a família e também compartilhar com muita gente que está passando fome debaixo desses viadutos aqui. Uma emenda. Qual que seria o primeiro destino? Abraçar minha esposa e meus filhos. Pois é, mas aí pegando eles ia para onde? Não tenho nem ideia, eu ia um lugar bem gostoso, curtir minha vida. Mas conta aí, ia ser num jatinho particular, já a princípio eu ia de classe econômica para não dar muito na cara, para o pessoal não ficar sabendo, eu sou um novo milionário. Não, eu acharia o seguinte, se eu tivesse essa sorte, se eu fosse sortudo dessa virada, eu já ia logo encarar a vida de frente, já ia no jatinho, que eu já sofri demais antes, já ia topar de frente. Porque de toda maneira alguém ia descobrir mesmo. Então não ia esconder não, ganhei mesmo, vou usufruir. Não vou esconder de ninguém. Ganhou ser um prêmio, a sorte foi Deus que deu e acabou, ajudar todo mundo. Atualmente o senhor faz o quê, seu Jacinto? Eu trabalho na reforma agrária, entendeu? Faço cadastro pessoal da reforma agrária. Então seria um montante significativo aí para a conta do senhor? Aí muito, e como, né? Para todos nós, né? Dá para ajudar todo mundo, né? É muito dinheiro. Nós estávamos falando aqui para o pessoal de casa que só o rendimento daria um pouco mais de 3 milhões ao mês, sem investir em nada, só deixando guardadinho ali na poupança. Dá para gastar 3 milhões ao mês? Para quem hoje vive com 1.500 por mês, 3 milhões, você vai uma corda no pescoço. Ia dar para morrer e ainda ficar dinheiro na conta? Sobra dinheiro, não gasta não. É por isso que tem que ajudar todo mundo, entendeu? O senhor fez sozinho ou está fazendo um bolão aqui registrando para mais pessoas? Não, sozinho, sou eu. Uma única cartela? Uma única cartela. E essa aqui vai ser ela. E o senhor está participando de algum bolão? Não vou participar, vou contar com a sorte. Mas eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu também fiz a minha fezinha e eu espero ganhar sozinha. Não estou querendo dividir com ninguém, não. Ganhar até que é bom, mas no final você termina dividindo, entendeu? Não tem como, né? A gente vai ter que dividir, entendeu? Boa sorte pro senhor, seu Jacinto, e tomara aí que a gente possa ganhar esse prêmio. Amém, muito obrigado. Deus já, viu?
Parabéns. Gente, olha, essa é a expectativa do seu Jacinto, mas não para por aí, porque a loteria aqui do Plano Piloto está com uma rotatividade muito grande. Uma hora fica um pouco mais vazio, como agora está, mas do nada a fila já sai daqui de dentro mesmo aqui do estabelecimento e acaba atrapalhando um pouquinho o pessoal aqui, mas nada que não se resolva com o atendimento das meninas aqui e logo volta à normalidade. Então o fluxo por aqui, Vivi, está muito intenso, mas dessa forma, um pouco intenso, seca um pouquinho que as meninas atendem o pessoal e logo em seguida enche novamente, porque é claro, né? O sorteio vai acontecer neste sábado, então as pessoas sempre deixam, né? O brasileiro tem o costume de deixar para a última hora, mas hoje, já quarta-feira, começa essa procura maior pelas casas lotéricas, né? Porque no sábado, provavelmente, vai dar muita volta essa fila. Agora eu vou esperar uma das meninas aqui para a gente poder falar no caixa para saber como está, né, essa procura aí pela Mega da Virada, se elas estão tendo tempo para tomar um cafezinho ou não, como que tá a vida. Vou falar aqui com essa atendente. Oi, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Vou colocar aqui para ver se a gente escuta a voz dela. Qual que é o seu nome? Adriana. Adriana, me fala um pouquinho como que tá a procura aí em relação à Mega da Virada. Tá muito grande. As pessoas estão vindo com muita frequência? Sim. É? Você está tendo tempo para o cafezinho? Tô tendo tempo agora, mas mais tarde vai ficar difícil. Obrigada, bom trabalho, viu, Bom Adriana? trabalho para você também. Olha, gente, vale lembrar que as apostas começaram no dia 16 de novembro e o pessoal começou a movimentar aí a questão da Mega da Virada, a maior da história, no mês passado. E agora o pessoal começa a vir, né? Essa é a última semana, o sorteio já acontece neste sábado, então tá todo mundo aí na loucura. Tem bolão, tem gente jogando individual e tem gente participando dos dois. Afinal, quem que quer, né, participar aí, não quer participar de um bolão da empresa e depois os colegas todos ganham. Nós tivemos, né, histórias, relatos em São Paulo sobre isso, né, que um grupo ganhou e um colega não quis jogar e ficou trabalhando sozinho. Mas então as pessoas estão arriscando aí nos bolões e também nas apostas individuais. Então você aí de casa que vai fazer sua aposta, aproveite que hoje é quarta-feira, ainda está calma, aquela movimentação, né? Um pouco, fica cheio um pouco, esvazia, volta novamente, mas provavelmente no sábado vai estar dando uma fila enorme para poder registrar sua aposta. Vale lembrar que o jogo simples com 6 números custa em média R$ 4,50. Agora nós vamos conversar ali com uma vendedora que ela disse que está esperando mais para o fim de semana para poder fazer, para registrar a fezinha dela. Ela estava arrumando as coisas dela, porque vende roupas, umas roupas bem bonitas, inclusive, para o final do ano. Então, ela ficou paradinha. Eu falei, vem cá, minha filha, vamos falar com a gente. Qual que é o seu nome? Francisca. Dona Francisca, estava vendo que a senhora estava ali ocupada, né, arrumando as coisas. Mas qual que é a expectativa em relação à Mega da Virada para esse ano? Eu queria jogar, né, para ver se ganhava, ajudar algumas pessoas que estão precisando, né, e primeiramente agradecer a Deus se eu ganhasse. E a senhora já tem planos, por exemplo, se chegar a ganhar esse valor? Sim. Pode contar pra gente? Ajudar as pessoas carentes, principalmente os carentes de rua. Isso aí eu, de coração. Essa seria a sua principal bandeira, ajudar as pessoas menos favorecidas. E depois, para a realização pessoal, o que a senhora ia estar pensando em fazer com essa grana se a senhora for a vencedora? Ah, eu não sei não. Isso aí eu não posso falar não, né? Mas, primeiramente, agradecer a Deus se eu ganhasse e ajudar as pessoas carentes. Existem muitos sonhos, né? Então não dá pra gente também falar o que vai fazer, porque é muito dinheiro, não dá nem pra pensar no momento. Sim. Esse valor, por exemplo, a senhora trabalha com vendas, né? Dá para tirar um tanto por mês. O que representaria um dinheiro desse, onde só o rendimento na poupança dá por mês 3,2 milhões ao mês, na realidade, né? Então, assim, é um valor significativo que pode-se dizer, não precisa trabalhar mais na vida. Com certeza, né? Que é um valor muito alto e não precisa mais trabalhar mesmo. A senhora vai entrar em algum bolão? Eu vou comprar. Mas vai comprar o bolão daqui da loteria mesmo ou a senhora fez com alguns amigos ou vai fazer cartela individual? Não, eu vou comprar aqui sozinha mesmo. Sozinha. O bolão aqui e vai fazer algum jogo sozinha? Sozinha, algum jogo sozinha. É isso aí, né? Tem que apostar, tem que acreditar, porque vai que dá sorte. Vamos que dá sorte, né? Obrigada. A Deus. Obrigada pela entrevista, feliz ano novo para a senhora. E foi o que nós comentamos logo no início, né? Aquela hora eu comentei que estava um pouco mais vazio, mas olha só o fluxo, né? Para você dar uma espiadinha aqui na loteria que a gente está, a fila já aumentou um pouquinho, já tem um pouquinho mais de pessoas aqui. Tem 2 ali no cantinho fazendo as apostas. E é assim, isso é durante todo o dia.
Então acontece das pessoas estarem vindo fazer as apostas, aí esvazia novamente, aí começa de novo e assim vai. É lógico que eu não sou boba nem nada, já fiz a minha fezinha, já cheguei aqui, peguei minha cartelinha ali, ó. Já registrei aqui a minha, inclusive a Renata, a nossa editora, pediu também para registrar a dela, então tá tudo aqui, ó. A gente registra porque eu só não vou mostrar os números porque eu não quero que ninguém concorra comigo aqui. Daniel, não fecha, por favor, nos meus números. Enfim, 2 apostas individuais. Lembrando que na emissora o pessoal também está fazendo um bolão, porque, gente, a expectativa é muito grande. São 500 milhões de reais, o maior prêmio da história da Mega da Virada, registrada aí desde 2009 até hoje. Então, Vivi, eu volto com você no estúdio, com essa animação toda aí. Se você não fez sua fezinha, minha irmã, faça também. É isso, olha, Mônica, quero dizer que sozinho eu não fiz não. Ela falou da Renata, né, editora? Ela fica aqui no meu ponto, falando aqui comigo, deve estar ali, ó, com o dedinho cruzado. Mas, gente, com esse dinheiro todo, eu nem me incomodo de ganhar num bolão não, viu? Dá para dividir para muita gente, né? E o seguinte, 2 mulheres foram presas em flagrante tentando usar documentos falsos para abrir uma conta em uma agência bancária. Vamos voltar a falar aqui então com a repórter Kátia Gomes. Kátia, e as 2 acabaram sendo presas? Exatamente, Viviane, as 2 foram presas, inclusive tem um vídeo que mostra o exato momento da prisão dessa dupla. Esse caso foi na segunda-feira em uma agência bancária na Asa Norte. E elas foram presas depois que o funcionário ali do banco desconfiou dessas 2 mulheres. Ele acionou a polícia e quando os policiais chegaram lá, descobriram que elas estavam usando documentos de identidade de uma mulher de Minas Gerais e a outra estava utilizando um documento de uma mulher do estado de Goiás, né? Então, elas estavam ali com documentos falsos e também elas tentaram abrir essa conta com um documento falsificado de comprovante de residência. Com esses documentos falsificados, a polícia percebeu que elas estavam tentando aplicar um golpe e as 2 foram presas. Olha, a pena para o crime de uso de documento falso é de até 5 anos de reclusão. A polícia não informou se essas 2 mulheres já têm passagens pela polícia, mas agora elas vão responder pelo uso de documento falso. Eu volto com você, Viviane. Obrigada pelas informações, Kátia. E vamos para o intervalo? É bem rapidinho. Me espera aí, eu já volto, hein? E vamos falar de saúde, prevenção, cuidados que devem ser tomados, né, desde muito cedinho. Principalmente agora, gente, nesse período que a gente está aglomerando muito, né, festas de fim de ano. A Secretaria de Saúde do DF começou hoje a aplicar a vacina da Pfizer Baby contra a Covid-19. Vamos falar então com a repórter Mônica Vieira mais uma vez. Mônica, olha só, fala pra gente, houve uma mudança aí, né? Então, a partir dos 6 meses agora, todas as crianças já podem tomar a Pfizer Baby? Oi, Vivi, boa tarde para você mais uma vez e para todos que estão nos acompanhando nesse momento. Justamente agora, antes, só crianças com comorbidades entre 6 meses e 2 anos e 11 meses podiam receber a primeira dose aí da vacina. Mas agora todas as crianças sem comorbidades também podem receber e agora aumentou um pouco mais a idade. 6 meses a 4 anos e 11 meses podem receber essa dose aí da bivalente que veio para proteger contra a variante BA4 e BA5 que circula já aqui no país. Vale lembrar aí, Vivi, que as doses chegaram aqui no Brasil no Natal. 2,8 milhões de doses destinadas aí da Pfizer Baby para poder imunizar essas crianças. Nós estamos aqui falando agora com o infectologista Emerson Luz, que vai falar um pouquinho mais sobre essa questão da vacinação, do plano vacinal dessas crianças, porque vale ressaltar a importância, são 3 doses para essa faixa etária, então os pais precisam ficar atentos. São doses aí, da primeira para a segunda dose, um intervalo aí de 1 mês e da segunda para a terceira dose aí um intervalo de 2 meses. Muito obrigada aí por aceitar o nosso convite, por estar presente aqui com a gente e sanar essas dúvidas, né? A importância dessa vacina bivalente para a área da saúde, principalmente para as crianças, é vista com bons olhos? Certamente. Boa tarde, Vivi, boa tarde a todos. Se nós olharmos os números, um número grande de crianças abaixo de 5 anos que foram a óbito pela Covid. Se nós olharmos, são 2 crianças por dia que foram a óbito, 1.439 no último levantamento em junho de 2022. Essa vacina aberta para as crianças sem comorbidades também, isso vai ter um impacto importante em salvar vidas, é de suma importância.
Então os pais precisam ficar atentos e realmente levar as crianças aí para serem imunizadas com essa vacina que chegou no mercado destinada específico para esse público. Lembrando que é uma vacina específica, a tampa é cor de vinho, não tem como errar, o pessoal que está aplicando foi treinado e os pais devem levar um documento de identificação da criança, a caderneta de vacinação, mais de 20 postos que estão vacinando e é de suma importância para diminuir o risco de casos graves. E nós sabemos também que nós estávamos conversando aqui nos bastidores em relação à dose da Pfizer agora, eles não vão mais fabricar a antiga dose que não cobria a questão das variantes. Então todas agora, daqui para frente, serão aí, já tem essa questão da proteção dessa bivalente, né, a vacina bivalente, para proteger contra essas cepas, né, essas outras que surgiram, com o passar do tempo vão surgindo mesmo, que é a B4 e a B5. Essa subvariante, a BQ1, ela teve origem na BA4 e BA5. Então essa vacina bivalente vai proteger, vai deixar uma imunidade que é efetiva contra essa subvariante, diminuindo o risco de disseminação e o risco mais importante é de casos graves. Esse é o maior risco que tem hoje com a Covid-19 em quem não é vacinado. Então a gente está falando, Vivi, do público aí infantil, de 6 meses aí a 4 anos e 11 meses, que a partir de hoje, crianças com e sem comorbidades podem receber aí a primeira dose da bivalente da Pfizer, que é a Pfizer Baby, para poder imunizar contra a Covid-19 e as variantes. Vale ressaltar uma importância, um assunto importante que eu estava conversando aqui com o infectologista, a respeito dos adultos, né? As outras faixas etárias, todo mundo aí querendo se vacinar com essa bivalente. Afinal, todo mundo está querendo, né, essa imunização para o corpo. Quem recebeu, por exemplo, dose da Coronavac, da AstraZeneca, de outros laboratórios, pode receber, quando for liberado pelo Ministério da Saúde, essa também da Pfizer, que agora imuniza, né, o corpo, protege dessas reações mais graves da doença? Provavelmente o protocolo vai ser lançado e sim vai ser permitido esse reforço com a vacina bivalente para melhorar as defesas contra essa nova subvariante que está dominando o nosso cenário epidemiológico. E lembrando que a mistura de tipos de vacina ela é permitida. Nas crianças isso ainda não está ocorrendo. Aquela criança de 3 a 4 anos que vacinou com Coronavac vai fazer a segunda dose da Coronavac. E os bebês acima de 6 meses até 4 anos agora, 4 anos e 11 meses, vão fazer o esquema de vacinas com a Pfizer. Doutor, tem pessoas assim adultas, por exemplo, até da minha faixa etária, que chegou aos 30, depois dos 30, eles estão aguardando aí a questão da liberação da bivalente e não estão querendo tomar o reforço com a outra dose, por exemplo, vamos supor, da AstraZeneca, né, que foi liberada até, dependendo da idade, até a 4ª dose. Qual que é a orientação nesse momento? Porque nós não sabemos quando será liberada aí para essa faixa etária. Temos que lembrar que os números são limitados, o número de doses que vão chegar são limitados e provavelmente vai ter um protocolo para isso também, acima de 65 anos, acima de 70, profissionais de saúde. Então não é o ideal ficar aguardando que chegue a vacina, é estar sempre com a vacinação em dia para evitar os quadros mais graves. Então tá aí o recado, gente. Obrigada, viu, o infectologista Emerson Luz, que falou aqui com a gente a respeito aí desse lote da AstraZeneca Baby, né? AstraZeneca Baby, não, da Pfizer Baby, perdão. Da Pfizer Baby aí para as crianças agora que não são só com comorbidades, mas também crianças podem aí se imunizar, os pais podem levar essas crianças e deu o recado em relação a quem está aí com a caderneta de vacinação em relação à Covid-19 para se vacinar e não esperar a bivalente chegar ainda na sua faixa etária. Vamos imunizando e depois os protocolos serão repassados e provavelmente deve começar como foi no início da pandemia, com os idosos, as pessoas com comorbidades, até chegar na idade aí dos que estão na faixa etária dos 20, 30 e 40 anos. Eu volto com você no estúdio, Vivi. Obrigada, Mônica. É muita marca, né? Você ajustou direitinho aí, viu? Um beijo. E o dia hoje começou com expectativas sobre o paradeiro do presidente Jair Bolsonaro, se ele vai viajar, para onde, encontra com os apoiadores, os ministros do seu governo. Enfim, vamos entender então como é que vai ficar a vida do presidente. Vamos ao vivo lá em frente ao Palácio da Alvorada, o André Anelli já está posicionado. E conta pra gente, boa tarde para você, André, como é que tá a movimentação por aí?
Oi, Viviane, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o SBT Brasília, primeira edição. Nesse momento, a movimentação é muito tranquila aqui em frente ao Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente Jair Bolsonaro. Alguns apoiadores se encontram aqui na portaria, como a gente vê nas imagens do repórter cinematográfico Isaac Gazineu. Esses apoiadores esperam novas informações a respeito do paradeiro, então, do presidente Jair Bolsonaro. Ele está aqui no Palácio da Alvorada, continua aqui na residência oficial, mas até o momento não deu nenhuma confirmação de onde vai passar os próximos dias. As informações que nós temos relativas a esta quarta-feira são publicações no Diário Oficial da União, o DOU. A primeira publicação foi em relação a Júlio César de Arruda. Ele será então o comandante do Exército, ele que já havia sido indicado pelo futuro ministro da Defesa do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, José Múcio Monteiro. Então, já foi publicado o nome dele, então, a nomeação no Diário Oficial da União. E também a imprensa nacional, a imprensa oficial do governo federal, traz outra informação. Também nesta quarta-feira, foi publicado o nome da sargento Aline Amâncio Oliveira. Essa sargento, ela faz parte do Gabinete de Segurança Institucional e viaja nesta quarta-feira, então, rumo aos Estados Unidos, no estado da Flórida. É de praxe que membros do Gabinete de Segurança Institucional viajem até destinos do presidente da República, justamente para garantir, então, a segurança do chefe do Executivo Federal lá fora, no exterior. E essa viagem, então, indica que o presidente Jair Bolsonaro realmente vai embarcar nos próximos dias, nas próximas horas, antes mesmo da posse de Luiz Inácio Lula da Silva, então para a Flórida, nos Estados Unidos, que é onde fica o resort do ex-presidente daquele país, que é o Donald Trump. É o resort chamado Mar-a-Lago. Então a expectativa é que o presidente Jair Bolsonaro embarque para lá antes do final de semana, antes mesmo até da posse, então, de Luiz Inácio Lula da Silva. O que indica também que o presidente Jair Bolsonaro, de fato, não vai passar a faixa presidencial para o presidente eleito. Então, o que os apoiadores que a gente mostrou agora há pouco aguardam aqui em frente ao Palácio da Alvorada é a confirmação do próprio presidente Jair Bolsonaro em relação a essas informações, em relação também à viagem dele que será feita para os Estados Unidos, para o resort Mar-a-Lago. A informação que nós temos também é que é possível que a primeira-dama, Michele Bolsonaro, não viaje com o presidente Jair Bolsonaro nesse primeiro momento, juntamente com ele. É possível que ela embarque só depois, então, do presidente Jair Bolsonaro. Mas ele deve embarcar por volta do dia 29 ou 30, então, rumo ao resort. E diante de toda essa movimentação da atual presidência da República, o presidente Jair Bolsonaro continua aqui no Palácio da Alvorada, como nós dissemos. Ontem, o Congresso Nacional fez a primeira simulação da cerimônia de posse do presidente eleito e que será empossado também no dia 1º de janeiro de 2023, Luiz Inácio Lula da Silva. É uma cerimônia que reúne vários servidores ali, de certa forma interpretando as autoridades que estarão presentes no dia 1º de janeiro. Essa simulação aconteceu ali na porta principal do Congresso Nacional. Logo depois, então, esses servidores seguiram até ali para o plenário principal, o plenário da Câmara dos Deputados. Logo depois, então, foram até a sala de audiências do Senado Federal e depois retornaram ali para a parte externa do Congresso Nacional, que é onde devem ser feitas as honrarias, as cerimônias, as homenagens de Estado, então, para o presidente eleito e para o vice Geraldo Alckmin. É uma cerimônia que começa por volta de 1h30 da tarde, se estende por toda a tarde do dia 1º de janeiro de 2023 e que já vai indicando, então, uma normalidade na passagem do Poder Executivo Federal. A única anormalidade que seria justamente, então, o presidente Jair Bolsonaro não participar dessa cerimônia, como outros presidentes que deixaram o poder acabam fazendo, passando, então, a faixa presidencial para o presidente eleito num gesto de respeito à democracia. Sobre a simulação então, dessa posse que acontece no dia 1º de janeiro de 2023, nós preparamos uma reportagem que a gente mostra agora. A simulação contou com servidores representando as autoridades que estarão no evento oficial.
Pela programação, o presidente eleito Lula e o vice Geraldo Alckmin vão ser recebidos na porta principal do Congresso Nacional pelos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Em seguida, as autoridades seguirão até o plenário da Câmara para a sessão solene de posse. Na sequência, haverá a execução do hino nacional, o juramento de compromisso dos eleitos com a Constituição, a leitura e assinatura do termo de posse e os pronunciamentos de Lula e Rodrigo Pacheco. Logo depois, as autoridades vão até a sala de audiências da presidência do Senado. Na saída, o presidente e vice empossados vão receber honrarias militares no ambiente externo do Congresso. Em caso de chuva no dia da posse, as honrarias militares serão transferidas para a parte inferior do Congresso Nacional, o Salão Branco, conhecido como chapelaria. Daqui da sede do Legislativo Federal, o presidente e vice se dirigem até a última etapa da cerimônia de posse, no Palácio do Planalto. Na sede do Executivo, Lula e Alckmin vão subir a rampa. Em seguida, o novo presidente fará um pronunciamento à população no parlatório, em frente à Praça dos Três Poderes. Nesta terça-feira, o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que vai pedir ao Supremo Tribunal Federal a suspensão do porte de arma no Distrito Federal a partir desta quarta-feira. A declaração foi dada após uma reunião com o governador do DF, Ibanez Rocha, que garantiu forte e efetivo policial na posse. 100% das forças policiais do Distrito Federal, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, mobilizados para garantir segurança não só ao presidente da República, como também às delegações estrangeiras, assim como também às pessoas que participarão do evento. Nós temos toda a tranquilidade de reiterar o convite para que as pessoas participem da posse. Diferentemente das cerimônias anteriores, após o término do roteiro de posse, Lula deve acenar à população em 2 palcos que estão em fase final de montagem em frente ao Congresso Nacional. No local, shows gratuitos vão ser promovidos por mais de 60 artistas. A expectativa de público é de 300 mil pessoas. E a futura primeira-dama, Janja da Silva, divulgou nesta terça-feira um vídeo numa rede social mostrando como que a esplanada vai ficar para a posse depois que essa estrutura que a gente mostrou aí estiver toda pronta. Veja só, 2 palcos vão ser montados nessa estrutura triangular, representando a bandeira do Brasil. Um vai se chamar Elza Soares e o outro Gal Costa. É uma homenagem, né, às 2 grandes cantoras que morreram neste ano. Ao longo do canteiro central da esplanada, telões vão ser posicionados em locais estratégicos para aproximar o público ainda mais dos artistas. A equipe do presidente eleito disse que a festa vai ter shows com Maria Rita, Martinho da Vila, Pablo Vittar, Gabi Amarantos. As apresentações começam às 10 da manhã, vão até 1 da tarde. E devem ser retomadas depois às 6h30 da tarde, logo depois da cerimônia de posse. Claro que tudo é de graça, né? E ontem eu falei para vocês da reunião entre Lula e Simone Tebet para definir o futuro da senadora no governo federal. Depois de muita conversa, Tebet aceitou comandar o Ministério do Planejamento, mesmo sem o controle do programa de parcerias de investimentos. Veja só. O presidente eleito se reuniu com Simone Tebet durante a tarde no hotel onde segue hospedado em Brasília. Antes mesmo da reunião, o futuro ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, já havia confirmado que a senadora aceitaria conduzir o Ministério do Planejamento. Foi feito o convite à senadora Simone Tebet, isso desde a última sexta-feira. Recebemos aí por parte do presidente do MDB uma sinalização positiva. Simone Tebet havia pedido que o Ministério do Planejamento ficasse responsável pelo programa de parcerias de investimentos, que envolve a cooperação entre o Estado e a iniciativa privada. Por ser um setor prioritário para o governo eleito, já havia a definição de que o PPI seria coordenado pela Casa Civil, mas a senadora foi informada que terá participação nas decisões envolvendo o programa. A Casa Civil coordena e monitora os projetos estratégicos do governo, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida,
as marcas prioritárias que deviam ter da saúde, as marcas, inclusive o PPI. E o planejamento, historicamente, participa do comitê gestor que é coordenado pela Casa Civil. O presidente eleito também se reuniu nesta tarde com o futuro ministro da Fazenda. Fernando Haddad conversou com o ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre a possibilidade do novo governo prorrogar a isenção de impostos sobre os combustíveis, medida em vigor até o final desta semana. Falei com o ministro Guedes, falei com a equipe dele e eu vou levar para o presidente Lula os cenários, né, que a equipe atual está colocando para ele, em nome do governo eleito, o presidente Lula, endereçar o que ele considera a melhor solução. Já o futuro ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou nesta terça-feira a atual governadora do Ceará, Isolda Sela, como secretária executiva, ou seja, a número 2 da pasta. Vamos agora montar a equipe, até porque o presidente tem uma prioridade na educação básica, na questão da escola tempo integral. Mestre em gestão e avaliação da educação pública, Isolda é uma das responsáveis pelo desenvolvimento de projetos de educação no Ceará que se destacaram no país. Sem uma escola pública de qualidade, a gente não teria chance assim de olhar para esse Brasil que todos nós queremos, né, construir. Então, eu penso que é prioridade mesmo. Olha, 83% dos brasileiros já participaram do Censo 2022. Mas quem ainda não foi entrevistado pelos agentes já pode ligar para um número de telefone e pedir a visita. O serviço será disponibilizado de forma gradativa nos municípios de acordo com o andamento do censo. A prioridade será para regiões onde a coleta de dados chegou ao estágio final. Para saber se o Disque Censo está disponível na sua cidade, basta consultar o site do IBGE. Caso ninguém tenha respondido à pesquisa no domicílio, é só ligar para o número 137. A ligação é gratuita e funciona todos os dias da semana, das 8 da manhã às 9h30 da noite. Caso o endereço não tenha sido visitado, o atendente vai encaminhar um recenseador presencialmente ao domicílio. E quem tem imposto de renda a pagar pode doar parte dos valores devidos ao governo para ações sociais. Mas olha, o contribuinte tem que escolher até o final do ano, sexta-feira agora, a instituição que vai receber essa doação. O Asilo Padre Cacique é o mais antigo de Porto Alegre e garante uma vida digna a 100 idosos em vulnerabilidade social. A instituição, sem fins lucrativos, depende da solidariedade para sobreviver. As doações para o Fundo Municipal do Idoso garantem a manutenção desse trabalho. Em 2023, a meta é captar 16 milhões de reais. O objetivo desse projeto é manter o custeio da instituição por um período de 2 anos, com pagamento de luz, pagamento de pessoal, alimentação em geral, material descartável, material de limpeza e higiene, pagamento de honorários de médico, né, para todos os gastos da instituição. Até dia 31 de dezembro, é possível escolher instituições sociais para doar parte do imposto de renda. O valor é descontado no ano que vem do imposto devido. Em caso de restituição, o valor doado volta acrescido com correção da taxa Selic. Pessoas físicas podem destinar até 6% do tributo. É necessário optar pelo modelo completo de declaração. Como na próxima sexta-feira não há expediente bancário, o ideal é fazer a doação para instituições como esta até quinta, dia 29. Mas quem perder a data tem ainda como fazer a doação. No ano que vem, ao enviar a declaração, o contribuinte poderá destinar os mesmos 6% que teria que pagar para a Receita aos fundos municipais da criança e do idoso. Só que não será possível escolher a entidade beneficiada. O diretor do Sindicato das Empresas Contábeis do Rio Grande do Sul explica que a lista de instituições beneficiadas pelos fundos da criança e do idoso podem ser conferidas junto às prefeituras. As entidades têm que estar credenciadas no fundo da criança e do adolescente ou no fundo do idoso. Senão é uma simples doação. Eu não vou deduzir na declaração do imposto de renda.
E você está aí procurando uma casa nova, quer comprar ainda este ano? Pois então, prepare-se, viu? Porque o Feirão do Imóvel de Natal, organizado pelo BRB, em parceria com a Associação de Empresas do Mercado Imobiliário, aqui do Distrito Federal, está com várias ofertas, além de condições de financiamento e taxa de juros baixa também. A ação vai durar até o final do mês, até sexta-feira, então essa semana, viu? Esse é o último fôlego para isso. Os interessados devem acessar o feirão pelos sites da admdf.com.br e do brbserviços.com.br e fazer lá uma simulação. E aqui, a virada do ano já está pertinho, né? Falta muito pouco para começar 2023, o pessoal está contando os dias aí. E é aquela época em que muita gente, principalmente os supersticiosos, tem por hábito fazer a ceia de passagem de ano com alimentos que simbolizam felicidade, sorte, dinheiro no bolso, enfim, tudo que pode haver de mais positivo para o ano novo. Ficaram aí curiosos para saber algumas dicas de pratos para esse final de ano? Então vamos ver na reportagem de Kátia Gomes. Escolher a cor da roupa, fazer promessa e até simpatia. Vale tudo para entrar no ano novo com o pé direito e na esperança de ter sorte. Alguns alimentos são conhecidos por ajudar a multiplicar o dinheiro, trazer um amor e prosperidade. Uma das comidas mais famosas é a lentilha. Presente em quase todas as mesas das famílias brasileiras, este grão se assemelha a moedas e, por isso, é o símbolo mais popular de fartura e riqueza. Tudo que é circular é perfeito. Por isso, no Natal, você tem a bola do Natal, a própria romã, né? E todas essas sementes que são 100% redondas, significa perfeição e evolução. Então ela significa fartura, o crescimento. Então a lentilha não pode jamais faltar na nossa mesa. É uma comida de suporte, de apoio, de muita energia positiva. A uva é uma das mais importantes frutas para a ceia de Ano Novo. Acredita-se que esse alimento pode trazer prosperidade e paz. Uva não pode faltar. Ela é outra situação que ela expressa amor em todos os níveis. Uva faz sempre bem, só em você olhar já faz bem a você. Imagina você chupando a uva. Dentre elas, a negra, né? A uva negra é a mais poderosa de todas as outras uvas. Você põe menos verde e mais a negra. Pode colocar todas, mas não esqueça de botar na maioria das vezes a negra. A romã simboliza fertilidade e prosperidade, além de florescimento, crescimento e abundância. Existe um segredo para a simpatia da romã. Ela precisa ficar pelo menos 10 dias embaixo de uma árvore de Natal. E aí, na noite do Réveillon, você pega essa romã, chupa quantos caroços quiser e guarda em vários saquinhos. Você pode colocar dentro da sua bolsa, na carteira, no carro e também deixar em casa. Pode ter certeza que você vai ter sucesso. A maçã representa o sucesso, principalmente no amor. Para alcançar os benefícios dessa fruta durante a ceia de Ano Novo, basta dar uma mordida à meia-noite em uma maçã bem vermelha. Pêssego, figo, amêndoas, nozes, avelã e tâmara simboliza sorte e fartura. Já a carne suína e o peixe, o progresso. Todas as ceias não falta do mundo todo, né? Nós sabemos que tem ali o porco, porque significa vitória sobre os vossos inimigos. Aí temos, acompanhado do porco, vem ali o bacalhau, que é a vitória nobre, o agradecimento, né? Que você vai ter a Deus por aquele ano maravilhoso. E o peixe indica fartura, porque ele anda de cardume. Bacalhau nós sabemos que é um peixe simples, mas ele recebe um processo, daí o nome bacalhau, que o torna o peixe indicado para aquele momento, que é um momento solene, né? Que a gente oferece a Deus tudo que a boca come. Então o bacalhau vai bem e o peru, que não cisca para trás, podia ser acompanhado de fazão, mas como ele cisca para trás, o peru foi eleito. Como que está dizendo assim, é uma coisa gostosa, nórdica, perfeita. Ele cai com uma coisa, parece um cavaleiro, um garçom, uma coisa que está sendo servida para todo mundo. Ele é elegante ali no meio. Significa exatamente isso. Você venceu com muita elegância.
O que muita gente não sabe é que os temperos também têm um poder especial. Se você fizer um trabalho com os temperos, a gente chama isso de colocar os axés, né? Colocar os apetrechos saborosos. Você tem que saber a dosagem de cada tempero. Então, na ceia de Natal, o açúcar, quando você prepara o peru, por exemplo, em vez de você usar o mel, que você vai usar também, mas em outras coisas, você deixa o açúcar com laranja no fogo, você derrete, faz aquela calda, você joga em cima ali do peru. Além de ficar muito lindo, o açúcar traz energias positivas e a laranja traz a alegria da vitória. Agora é só passar no supermercado e aproveitar a ceia. Mas lembre-se, é importante estar com um pensamento positivo, almejando boas energias e transmitindo vibrações poderosas. Olha, agora o que não falta é dica, né, gente? Mas acho que o pensamento positivo é o mais forte mesmo para a gente começar bem o ano. E vamos falar o seguinte, gente, Copa do Mundo acabou, né? A gente esteve lá no Oriente Médio, de olho no Catar, um país cheio de curiosidades. E quem trouxe todas as informações, ajudou, trazendo todos os detalhes pra gente, quem foi o nosso torcedor, Thiago Braga, fisioterapeuta, apaixonado por futebol, que enfim voltou, né? Seja bem-vindo. Tudo bom? Obrigadão, obrigadão. Obrigada, a gente que agradece, né? Porque ele esteve lá mostrando pra gente cada detalhe. É um país cheio de curiosidades, né? Muito com cultura diferente, religião diferente. Conta pra gente, assim, o que te chamou mais atenção quando você chegou por lá? Pra gente que tá acostumado com esse calor humano, por cumprimentar, por dar o abraço, o beijo, no primeiro momento a gente já sente aquele distanciamento já, né? E depois aquele impacto da cidade. E quando eu estava vindo agora aqui pro SBT, eu comecei a perceber uma coisa, que quão verde é a nossa cidade. E eu estava sentindo falta disso, de cor, porque era muito bege, muito marrom. E eu comecei a perceber que estava faltando alguma coisa. E era realmente o verde que a gente tem aqui, que um país, bom, enfim, tudo construído lá, um país muito rico, né? Um dos mais ricos. E a gente via realmente prédios enormes, tudo muito lindo. Inclusive, a gente mostrou numa reportagem a feira de lá, que o pessoal aqui ficou encantado com tanta cor. E assim, muitas curiosidades, né? É o contraste. É as casas com uma única cor, e quando você vai para o souk, né, que é aquela feira, você se depara com aquele quantidade de cor, de aromas, que você se perde um pouco, que é esse contraste. O souk, que remete àqueles mercados antigos do Oriente Médio, automaticamente aquela cidade totalmente moderna, totalmente tecnológica, mas o mercado era o que chamava a atenção de todos os turistas que estavam por ali. Agora, você encontrou ali vários itens diferentes, né? Eu lembro que você encontrou um perfume. Perfume lá, eles não usam álcool. O que é interessante, os perfumes colocados ali no Oriente Médio são todos feitos à base de óleo, né? Então você compra quantos ml você quer e óleo. Eles têm essa tradição de usar e tem um jeito específico também de se usar esses perfumes feitos à base de óleo também. Então, primeiro você tem que esquentar na mão o perfume de óleo para depois você passar no rosto também. E fixa bastante também. E você pode tomar banho e dura 2, 3 dias esse perfume todo aí. Olha só, gente. Você experimentou, que eu fiquei bem curiosa, foi ao supermercado para mostrar pra gente se era parecido com o nosso. Com as imagens, eu até achei que tinha muita coisa parecida, né? Mas você encontrou lá, inclusive, uma bala de leite de camelo, era isso? É exatamente isso. Fiquei curiosa para saber se era gostosa. É muito comum. Você vai matar a sua curiosidade hoje, porque eu trouxe uma para você também. Opa, tá? Que maravilha. É um gosto um pouco mais forte do que a gente está acostumado aqui com o nosso leite, com o nosso doce de leite, né? E eles se preocupam muito com a qualidade dos alimentos ali dentro, né? Então, todo o supermercado é tudo muito bem controlado e você vai experimentar, sim, a bala de leite de camelo aqui hoje. Então depois eu conto pra vocês também o que eu achei, viu? Você mostrou lá, a gente fala de um país muito rico, né? Tem lá uma feira também que só tem ouro, acessórios. E o preço também muito parecido com o daqui, ou acaba sendo mais barato?
Eu posso te afirmar que vai ser um pouco mais barato, se comparado ao ouro que nós temos aqui no Brasil. O SUC, que é um mercado também de ouro, bem específico, ele vende muito ouro 22 quilates. A gente está muito acostumado aqui no Brasil com ouro 18 quilates, né? Mas lá não, é o ouro mais puro, que é o 22 quilates. E se comparado ao ouro que nós temos no Brasil, lá ainda sai mais barato, sim. A gente está mostrando aí um pouquinho da feira ainda, várias imagens, né, foram divulgadas, inclusive, tal, de uma pessoa que vendia sorvete, fazia sempre muita brincadeira, e foi muito divertido quando a gente mostrou, porque acabou que ele estava brincando com um latino, e ele teve que fazer uma graça ali também, né? Eu acho que o sul-americano ele já tem esse espírito brincalhão, né? E é muito diferente já do povo árabe, que é um povo já um pouco mais recatado. Então, o que eles não esperavam muito é que o latino fosse entrar nessa brincadeira toda, fosse fazer um pouco mais do que ele estava esperado, que eles esperavam ali. Né? E foi assim, foi uma experiência única. Eu imagino, olha, a gente estava mostrando ali aquelas imagens que a gente estava falando, né? Essa feira aí é só de ouro, só de acessórios. Ele tem uma feira ali com variedades e essa daí só com ouro. O que me chamava muito a atenção era as mulheres todas vestidas de preto. E eu não via elas usando esse ouro todo. Então esse ouro ele é usado embaixo daquela vestimenta que elas usam. Porém, é usado e quem mais vê são só os maridos em casa. Então na rua praticamente ninguém vê o ouro que elas estão usando ali. Isso me chamou muita atenção mesmo. Agora dizem que os maridos e as mulheres também, porque dizem que mulher se veste para mulher, né? Então elas às vezes têm uns encontros para mostrar e tirar onda com as joias, porque realmente chama muita atenção, né? Um povo muito rico e usando tudo isso por debaixo da roupa, quer dizer, não pode nem mostrar isso daí na rua, né? À vontade. Inclusive, como que era para as turistas, mulheres, porque lá realmente, né? Você tem que usar toda aquela burca, tudo muito coberto. Como é que foi para turista? Olha, o que eu lia antes de ir para o Catar, né, eu tinha uma ideia já pré-estabelecida. E quando eu cheguei, não foi nada, foi tudo desconstruído. Porque todos os turistas, principalmente mulheres, elas usavam blusas de alcinha, elas usavam short. Então eu acho que o país deu uma abertura para receber essas turistas todas, né? Então todo mundo podia usar o que realmente gostasse, né, já no seu país. É lógico, para você visitar uma mesquita, você tem que estar com os ombros cobertos, né, com calça. Mas durante todo o Mundial, todo mundo poderia usar o que quisesse. E com relação ao transporte, você trouxe para a gente aqui também detalhes sobre o metrô, sobre o ônibus. É parecido com o nosso? Muda a organização ou tinha um sistema muito diferente? Eles se preocupam muito com a segurança do povo árabe em primeiro lugar. Então as estações de metrô você nunca enxergava o trilho que estava ali, então eram todas fechadas. Só um adendo para o metrô, são vagões específicos para homens e para mulheres, né? Então homens que estão com filho, ele tem também um vagão específico. E quando você paga um pouquinho a mais, você tem um vagão VIP, que são as poltronas muito confortável ali. Então a questão de ônibus, de metrô, são só 3 linhas de metrô em Doha inteiro, mas que atinge toda a cidade. Então essa questão do transporte deles é tudo muito pontual. Então você chega numa parada de ônibus, você sabe que depois de 3 minutos aquele ônibus está chegando. Então não tem um atraso, então o trânsito funciona. E relacionado ao trânsito, o que eu posso colocar aqui a gente não está acostumado com buzina. Lá, se você está dirigindo e o sinal abriu, você já tem que sair de uma vez porque todo mundo buzina. E aqui em Brasília a gente não está acostumado com buzina o tempo todo. Eu falo que isso acho que é um orgulho pra gente aqui também, né? O pessoal tem essa paciência por aqui ainda, né? Diferente daí a gente fala em São Paulo, o pessoal buzina bastante, aqui a gente realmente tem esse cuidado. Agora, você falou, a gente mostrou essa reportagem do metrô, foi exatamente numa semana em que a gente teve aqui um acidente, que um passageiro quase caiu no trilho, então quando a gente viu tudo ali fechadinho, foi super interessante. Agora é o seguinte... Bom, você foi para lá, óbvio, para torcer pelo Brasil, gente, não teve, né? Não foi a Copa para o Brasil mais uma vez, mas a gente fala, né, 2026 está logo ali, gente, 3 anos e meio, porque vai ser em julho, então a gente já fica pensando como é que vai ser para lá. E muita gente perguntando assim, gente, já vamos começar a se preparar
né? E como que se faz agora para preparar? Foi essa a segunda Copa que você acompanhou assim de perto, porque agora vão ser em 3 países diferentes, né? Estados Unidos, Canadá e México. O sorteio é feito ali muito próximo já, então não dá para você comprar passagem antes e tal. Como é que o pessoal pode fazer? A dica que eu dou sim, tem que existir uma preparação, porque tudo que é feito em cima da hora sai mais caro, fica mais oneroso. Então, a dica que eu dou, principalmente para passagem aérea, se você pensa em ir para uma Copa do Mundo, a gente tem sempre uma Black Friday, que é em novembro. Então, já começa a pesquisar isso em novembro, porque você consegue comprar essa passagem mais barata para você viajar em julho. Então, isso acho que é um ponto interessante, você ficar de olho já nessas promoções. Passagem você compra até quase 1 ano de antecedência. A questão dos tickets, das entradas dos jogos. A FIFA libera mais ou menos 8 meses antes, né, do início do Mundial. Então já dá para começar a fazer uma preparação. Então, se você quer ir para a Copa do Mundo, então tem tempo hábil, dá para juntar, fazer o seu cofrinho e torcer com a gente lá agora nos Estados Unidos, no México, no Canadá. E a gente está vendo ali imagens, né, da torcida. Como é que era o brasileiro ali como torcedor, né? Como é que ele era recebido? Era muita festa, né? Era cada Copa do Mundo que eu vou, eu tenho a certeza que a gente é um povo muito feliz e que leva a alegria onde a gente está. Porque chega um ponto que os árabes entravam na nossa festa, né? Porque eles já estavam ali dispostos a torcer para o Brasil junto com a gente também. Olha, foi muito bom a gente poder acompanhar um pouquinho de tudo que acontecia por lá, você trazendo pra gente de um jeito super bacana, muito próximo, né, do que a gente queria realmente acompanhar. Então a gente quer te agradecer por essa parceria, foi incrível e a gente já fica aqui, né, nessa torcida para que em 2026 a gente possa realmente comemorar, né, trazendo aí o título pra gente. Eu que agradeço por poder estar lá no Catar e mostrando um pouquinho do dia a dia, da nossa rotina, como foi, como é torcer pro Brasil, né? E vocês aqui torcendo do lado de cá. Então, muito obrigado. E obrigado para vocês todos também. Um beijo para você, obrigada. Obrigado. Quem quiser continuar acompanhando, gente, Thiago Braga, no Instagram, ele lá trouxe várias questões interessantes com relação à Copa e vai continuar trazendo aí alguns preparativos para 2026. Beijo para você, viu? Até. E olha só, você já aproveitou para conhecer o SESI Lab? É assim que fala, viu, gente? É de SESI Laboratório. É um espaço bem legal que mistura arte, ciência, tecnologia e educação. É tanta informação que crianças e adultos passam horas lá dentro e nem percebem que esse tempo está passando. O espaço funciona lá no antigo edifício Turing Club, que ganhou cara nova e agora se tornou um ambiente cheio de vida. Você pode aproveitar até o finalzinho dessa semana, ainda é de graça, olha só. Oi, Vivi, olha só que espaço legal que eu estou aqui agora. É o SESI Lab, fica bem ao lado da rodoviária do Plano Piloto, uma ótima opção para as criançadas, para as famílias, para todo mundo se divertir, brincar muito aí. Claro, aprendendo muito com ciência, tecnologia, tudo isso, se divertindo. A gente consegue dar uma olhada aqui, ó, muitas famílias aproveitando, brincando. Chegar aqui, eu vou conversar com o pai que está com a filha aqui, ó. O que você está achando do espaço aqui? Ah, muito interessante, né? Dá pra pessoa ver o que é ciência, os bichinhos aqui no microscópio, muito legal. Valendo a pena o passeio? Bastante. Estão de férias, né? Tem que passear um pouquinho. De bola. É isso, né? E aqui, ó, a gente tem várias opções. Uma das maiores atrações aqui, as mais procuradas, é essa mola, porque aqui, ó, o pessoal fica brincando o tempo todo. Eu também vou brincar, viu, Viviane? Aqui, ó, não tem essa de idade, tamanho não. O que você tá fazendo aí? Eu tô criando eletricidade. Para secador, para lâmpada e a lâmpada de LED. Olha aí, vamos ver se tá funcionando. Olha aí, tá funcionando, ela tá trabalhando. Faz aí, deixa eu secar o cabelo aqui, ó. Eita, Viviane, o negócio funciona mesmo, viu? Então continua trabalhando aí que tá dando certo. O pessoal tá brincando muito aqui, a gente já chega aqui, ó. Essa é a jornada dos nervos. Pessoal, vamos ver como é que funciona. É tudo muito novo aqui pra gente também, né, Vivi? Mas é muito bacana, ó. Ele tá girando o botão. O que tá acontecendo? Explica pra quem tá em casa aí sobre esse brinquedo. O que tá acontecendo com você aí? É pra ver a velocidade do nervo. Então tá tendo uma batida no pé e na nuca. Aí você tenta programar para que elas fiquem sincronizadas.
É isso, tem várias opções aqui, o pessoal tá brincando, famílias. Eu também vou brincar, viu, Viviane? Deixa eu já chegar aqui com a criançada aqui. O que eu tenho que fazer aqui? Você tem que equilibrar todas as peças nessa plataforma. Sem deixar virar? É. Então vamos lá, vamos brincar aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo. Tem que balancear. Coloca a mão aí. Balanceou. Balancei, deu certo. De todos os lados. Tem que ficar bem balanceado de todos os lados. Então vamos lá, vou botar mais uma aqui, ó. Balanceado melhor. Agora tá dando certo, hein? Vamos ver se sou bom mesmo. Ih! Deixar a criançada brincar aqui para não atrapalhar também, né? É isso, Bibi. Ciência, tudo muito lúdico, né? Vou conversar aqui com a Cândida aqui, que tá com a gente aqui. Cândida, chega aqui rapidinho. Você que trabalha aqui, como é que é esse espaço todo? Ciência, tecnologia, tudo na prática, né? As pessoas aprendendo de uma forma lúdica e se divertindo bastante também, né? Então, esse é um espaço novo para a cidade, né? E não é inédito só para Brasília, mas também para o Brasil. É um museu que conecta os temas de arte, de ciência e tecnologia com um propósito educativo muito consistente. Então você pode observar o quanto as pessoas interagem com os aparatos, independentemente de, num primeiro momento, entenderem o que está acontecendo. A nossa ideia aqui é que também os visitantes, principalmente os jovens estudantes, aprendam a fazer perguntas, porque isso também é uma lacuna no nosso processo educacional. E é claro que essa experiência é complementada num segundo momento com o apoio da nossa equipe de educativo, que ajuda na compreensão dos fenômenos que são explorados em cada uma das galerias. Cândida, chama a atenção que é um espaço muito grande, né? E tem de tudo aqui, né? A gente vai atravessar o espaço aqui agora para mostrar mais situações e não tem essa para todas as idades, para todos os públicos também, né? Exato, a nossa programação é diversificada o suficiente para atender desde a primeira infância até a terceira idade. O interessante é que essa experiência aqui permite inclusive uma convivência intergeracional. Nós temos recebido muitos depoimentos de famílias que passam o dia todo aqui e nos relatam, né? A gente passou o dia todo aqui aprendendo, tendo uma oportunidade de entretenimento significativa sem pegar no celular. Bacana. E a gente está chegando em outro espaço, o que a gente encontra aqui? Bom, a nossa exposição de longa duração, ela está organizada em 3 galerias. Nós saímos da Galeria Fenômenos no Mundo, em que a gente explora as questões de física, de matemática, de biologia de forma mais pura. E chegamos aqui a Aprender Fazendo, que é uma galeria com características muito mão na massa. Esse aparato aqui, por exemplo, que é o de caminhada silenciosa, desafia o visitante a atravessar esse caminho fazendo o mínimo barulho possível. Esse caminho é cheio de sensores e a ideia é que o visitante explore formas de atravessar isso cumprindo essa missão. Então, ele tem que passar aqui e quanto maior a pontuação lá... Quanto menor a pontuação, mais habilidoso é o visitante. Esse é o desafio. A menina foi bem. E aí, vai testar? Vai fazer o desafio? A gente acabou de ir lá. Eu fiz muito barulho. Tá aprendendo muito? Tô aprendendo. Tô aprendendo muito. Tem várias coisas muito legais aqui. O que você mais gostou aqui até o momento? Esse aqui é muito legal e tem um ali que você vai criando um percurso com as bolinhas que também é muito divertido. Bacana, a gente vai chegar lá também para fazer esse percurso aí para você que está em casa, para a gente ver. E Cândida, quem quiser visitar aí, como é que faz? Como é que pode acessar aqui o espaço? Os nossos ingressos estão disponíveis na plataforma Simpla. O link fica disponível no nosso site e na bio do nosso perfil no Instagram. Nesta semana os ingressos já estão esgotados, mas amanhã nós abrimos o primeiro lote para venda de ingressos nas 2 primeiras semanas de janeiro. E as primeiras quintas-feiras do mês tem programação especial, diferenciada, né? Exato. Toda primeira quinta-feira do mês o ingresso continuará sendo gratuito e nós permaneceremos abertos até às 21 horas. A partir de fevereiro a gente conta com um programa 18+, focado no público adulto, com atividades especiais. Bacana. E o espaço aqui é muito grande, eu quero me divertir aqui também, que eu tô vendo... A gente conversou com as crianças, com as famílias se divertindo, eu quero saber também o que eu... Vamos aqui, vamos chamar o... Já tá mostrando onde é que é? Aqui? Aqui, ó. Vamos lá. O que eu tenho que fazer? O que você tá vendo aqui? No momento eu só tô vendo você. E eu só te vejo, certo? Certo. Vira pra cá agora. Agora eu tô me vendo, só me vendo. A gente convida o visitante a se perguntar que espelho ele está usando na vida. Além dos fenômenos de exatas, a gente trata de questões sociais também nos nossos aparatos.
Esse espelho é uma obra de arte e por uma pequena diferença de angulação a gente cria essa diferença. E é daí que vem essa reflexão. Qual é a linha tênue que te faz enxergar mais a si mesmo ou ao outro? São questões igualmente relevantes das ciências humanas. Eita, isso faz pensar, hein? Mas eu também quero me divertir mais, eu quero brincar aqui. Vamos lá, o que a gente pode mostrar aqui pro público de casa? Que eu tenho certeza que a Viviane tá curiosa, o público que tá assistindo a gente também tá doido pra brincar, tá doido pra se divertir aqui. Eu vou andando aqui, o cinegrafista vai acompanhando a gente. Vamos ver, o espaço é muito grande, como vocês podem ver em casa aí, ó. Tem diversas áreas. E a Cândida vai mostrar uma aqui bem interessante. Vamos lá, Cândida. Vamos experimentar aqui o nosso túnel de vento? Olha que bacana. Aqui a gente trabalha com questões de aerodinâmica e de peso. E você pode colocar diferentes materiais no tubo para ver o que voa mais, o que não voa, o que funciona e o que não funciona. Quer testar? Vamos lá, vamos lá. Deixa eu pegar aqui um aqui. Pedir licença aqui pra criançada que tá brincando, que meu lado criança tá mais do que aflorado, olha só, vamos ver? Ih, rapaz. Tem que jogar? Pronto, aí, tá voando. Vou jogar aqui pra cima, estão me ensinando. O meu não foi nada mal também não, mas não foi dos melhores, né? Ah, olha aí. Agora deu certo. Cândida, tem mais coisas aqui, né? Sim, nesse aparato a gente desafia o visitante a montar diferentes torres eólicas. Aqui a gente tem um túnel de vento. E a ideia é que ele perceba a diferença, com mais peças, com mais peso, com a maior proximidade do túnel, com maior distância, o que acontece com cada uma das torres. Essa é uma característica muito marcante dessa galeria, em que o visitante tem que realmente colocar a mão na massa e construir experimentos para entender o fenômeno que a gente quer explicar. Bacana. A gente conversou aqui da entrada. E como é que é a programação para esse fim de ano? Você falou que já está esgotado, mas tem uma programação montada especial para quem já comprou esse ingresso? O que eles vão encontrar aqui? Além da experiência nas galerias, nós oferecemos ao menos 2 oficinas diárias nos espaços Maker e Biomaker. Para participar, o visitante tem que comparecer à portaria com 30 minutos de antecedência e retirar de 20 a 40 fichas que a gente coloca à disposição todos os dias para participação nessas oficinas. Nos fins de semana, a gente costuma oferecer atividades de contação de histórias, de teatros e inclusive shows também na área externa, além de sessões de cinema. E a gente está vendo esse espaço lúdico aqui, onde as pessoas colocam a mão na massa, tudo na prática, né? A gente pode estar até vendo aqui os meninos brincando, a mãe. Mas tem mais espaço, lá em cima tem área de exposição, é isso? Exato. No pavimento superior, nós temos a terceira galeria com a exposição de longa duração, que é Imaginando Futuros, mais focada em questões de ciências sociais, e a galeria de exposições temporárias, cujo tema da primeira é o futuro das profissões. Bacana. Vamos aqui mostrar só mais uma aqui, porque eu queria falar até com a Vivi, com o pessoal que está em casa. Porque, Vivi, eu vou ficar aqui brincando, viu? Aprendendo mais, aproveitar. E a gente bate um papo daqui a pouco aqui, ó. Vou ficar nesse aqui, ó. Vivi, agradecer a Cândida. Cândida, muito obrigado por nos atender aqui, por nos receber. Eu que agradeço a visita. Viviane, vou ficar brincando aqui. A Cândida vai me ensinar aqui como é que brinca. E até a próxima, daqui a pouco a gente se fala. Combinado, esse lugar, gente, é imperdível. Muito obrigada pela sua companhia. Eu te espero hoje ainda, às 7h20 da noite e amanhã aqui no mesmo horário. Um beijo. Tchau, tchau.